em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 298. Eu sou Rafael Arinelli e tá na hora do dia ter mais que 24 horas. Eu sou a Stefânia Amaral, do Feito por Elas, e vou citar Letrux aqui. Resiste o amor depois do horror. Olha aí. Caraca, Arrasou. isso é muito intelectual, meu. Muito intelectual. Arrasou. Eu sou Edu Sarce e... onde é que eu tô mesmo? Muito eu sou o Daniel bom. Cury, eu tenho uma memória bem péssima, mas o importante é lembrar de como você se sentiu, então tá tudo certo. O problema é quando a pessoa nem lembra de como se sentiu, né? Sim, é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 298 para bater um papo mais relax, mais aberto, né? Pra gente dar aqui nossas opiniões e chegar a conclusão nenhuma. Afinal de contas, vamos falar aí por que nos esquecemos do que vemos nos filmes, né? Afinal de contas, são tantos planos, são tantos filmes, são tantas coisas que a gente vê, que assiste em filme, em série durante a semana, que, né, obviamente isso gera aí alguns traumas mentais, principalmente para quem tem problema com lembrar de coisas, como é o caso do nosso querido Dani. Sim. Eu sou tipo tia, que fica assim, tia barra vó barra mãe, né? Que fica aquele mocinho lá o coiso que namorou a coisa. Ah, aquele lá, um meio alto, não, meio assim, mais ou menos, que é meio assim, assado, e sabe aquele lá? Que namorou então com fulano de tal. É, aquele filme lá daquele diretor da hora lá, aquele lá, então ele fez aquele filme com a fulana, eu sou assim. É isso aí, cara. E hoje a gente trouxe aqui pra bater esse papo o Edu, que já veio aqui várias e várias vezes. O Edu já é membro não oficial, porque o Edu tem um site concorrente lá, que a gente tem que ceder ele, né? Que é o Logado. Não é isso, Edu? Não, você falou errado, Rafa. Você tinha que falar assim, o Edu, daquele site lá, aquele do G, verdinho, lá, aquele podcast lá. É verdade. Edu, conta aí pra gente, fala do seu projeto, seja bem-vindo novamente. Lembrando aqui, ó, o último podcast que o Edu participou foi o podcast 276, quando a gente falou sobre grandes vilões e onde habitam, né? E o Edu veio aqui bater esse papo com a gente. Mas ele já participou esse ano do Oscar de 2018, o ano passado ele participou também de Extraordinário, participou de Grandes Canções do Cinema e vários outros podcasts aqui com a gente. Mas conta um pouco do Logado, né, Edu? Afinal de contas, né, sucesso tá aí, batendo a porta. Absoluto. Batendo uma loucura, não tô nem sabendo como lidar. Mas a verdade é que agora o Logado se tornou, em sua grande parte, somente podcasts, né? A gente acabou com as reviews no geral e críticas, assim, a gente tem coisas muito pontuais, mas podcast estamos lá todas as semanas, né? Podcastzinho sempre falando sobre cultura pop em geral, às vezes apenas sobre séries, às vezes sobre cinema, às vezes sobre música, às vezes sobre política. É uma miscelânea, né? É uma miscelânea. A pessoa que ouve tem que ser esquizofrênica igual quem faz o programa, né? Mas o que importa é que a gente tem bom coração. A gente tem bom coração, a gente é limpinho, né? Então, tamo aí toda semana, né? Agora os podcasts saem aos domingos, é certinho, garantido, show. Então, estamos lá, né? Logado.com. Estamos aí nas plataformas tudo, nos Twitter, nos Instagram. Segue nós, né? E ouve nós também.
que a gente é bonzinho. É isso aí, cara. Fica aí, ó, o convite, logado.com com 2 Gs, né? Então você vai lá, acessa. Canal parceiro aqui do Cinemação há muito tempo, sempre cedeu aí a preço muito baratinho o Edu, inclusive a gente renegociou recentemente seu cachê, então vamos aproveitar a presença dele aqui. E a gente trouxe aqui também a Stefânia, que já participou aqui com a gente também, já teve presente em 2 podcasts no ano passado, olha aí, ela veio aqui no Blade Runner 2049 e também veio aqui para falar sobre A Felicidade Não Se Compra. Stê, muito bem-vinda ao Cinemação no final de 2018, desculpe a demora por te trazer de volta, mas é sempre um prazer ter você aqui e queria que você também se apresentasse, né? Para quem ainda não te conhece, que deve ser pouquíssimas pessoas, 2. Oh, quem me dera. Não, porque você é uma entidade, né, na internet, você já fez tanta coisa e sempre se envolvendo com cinema, é muito legal o trabalho que você faz, de verdade. Meu currículo Lattes é meio assustador, a quantidade de podcast que eu já gravei, eu fico assim, caramba, porque eu sou vintage, né, gente, cinema e cena, como o amigo lembrou, e depois feito por elas e cinematório também, com o Renato, que era do Cinema e Cena. Adoro! Renato Silveira, um ícone. Ah, o Renato é também. Maravilhoso. E hoje você tá firme, então, no cinematório. Quem quer te escutar regularmente, cinematório. E feito por elas. E feito por elas. Ótimo, mas legal. Rafael e as meninas. Muito legal. Stê, bem-vinda novamente então ao Cinemação. Obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente. Hoje a gente vai bater esse papo de uma forma bem aberta, bem descontraída. Então fique aí com a gente que daqui a pouco a gente volta depois do Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é dia de debate, hoje é dia de conversa, hoje é dia de opinião, baseado tudo em nada, né, Dan? É basicamente o que a gente acha sobre qualquer coisa e a nossa opinião que, né, tá aí para ser ouvida e discutida. E pra pessoa pensar depois e chegar à própria conclusão sozinha. Porque é pra isso que serve. Exatamente, porque não tem nada melhor do que levar uma linha de raciocínio conversando, não é verdade? E cada um usa os seus conceitos pra formar a própria opinião, assim que é importante, né? E pronto. É isso assim aí. É a vida. Se você quer participar das discussões que a gente tem aqui no podcast do Cinemação, então basta você enviar o seu e-mail para contato@cinemação.com. Esse e-mail vai chegar para mim, vai chegar para o Dani, a gente vai ler e vai colocar aqui na lista de e-mails que a gente tem para ler, de comentários que a gente tem para ler aqui no podcast do Cinemação. Se você não quer mandar um e-mail, porque e-mail é muito complicado de mandar, você tem que abrir seu e-mail, tem que colocar lá o e-mail que você quer mandar, tem que colocar o assunto e tal, né? Ficou complicado, você quer mandar de outra forma seu comentário, entra no nosso site, no cinemação.com, e no post deste podcast você tem lá o espaço de comentários. Nesse espaço você pode ir lá, escrever o seu comentário, ele vai puxar lá o seu perfil de Facebook e tal, enfim, do seu cadastro, a gente vai ter o seu nome e aí a gente vai poder ler aqui também em qual podcast você comentou, o que você falou, quem é você e tal, enfim, a gente vai poder trazer seu comentário aqui. Então, é importante que você envie seu comentário para que as discussões que a gente tem aqui no podcast, elas continuem, né? Afinal de contas, o comentário é a extensão do podcast. Então vai lá em cinemação.com ou envie o seu e-mail para contato@cinemação.com. Lembrando que é muito importante que você também contribua com o Cinemação. Então, se você acha que a gente merece uma contribuição mensal, você pode ir lá no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua lá no site do Cinemação e escolher uma plataforma que você preferir. Tem Patreon, tem Apoia-se, tem o Padrim. Você escolhe o melhor valor que couber no seu bolso que você achar que a gente merece e pode ser a partir de R$1 por mês, ou seja, você não precisa, né, desfazer da sua riqueza para contribuir com a gente, e R$1 já ajuda muito a gente, porque vai contribuir para que o Cinemação fique ainda melhor. Fora que você ainda vai participar do grupo do WhatsApp, do grupo do secreto no Facebook e mais um monte de coisa. Então, seja um patrão, seja uma patroa do Cinemação.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários bacanas que chegaram dos podcasts passados e nós selecionamos 2 comentários aqui sensacionais que a gente recebeu referente ao podcast Cinemação 296, quando a gente falou sobre cultura e democracia. O papo foi um papo muito polêmico pro momento que a gente estava vivendo, né, de logo após as eleições e tal. E aí o mais bacana é que a gente recebeu esses 2 comentários que são comentários opostos àquilo que basicamente foi conversado no podcast. Então a gente está trazendo aqui justamente para afirmar a opinião dos nossos ouvintes, que são contrárias à nossa, e também para mostrar que a gente tem um canal aberto para todo tipo de opinião inteligente, sensata, tranquila, que esteja disposta a conversar, porque assim como eu comecei aqui, né, o Repercussão falando, é muito importante esse momento onde a gente abre os espaços, do mesmo jeito que a gente vem aqui e grava com a nossa voz, a nossa opinião sobre alguma coisa, é importante que você do outro lado também responda a isso, né? Porque a gente está dando nossa cara aqui, a gente está trazendo a nossa opinião aqui. Então você que está aí ouvindo e não concorda, por exemplo, vem e fala também. E uma dessas pessoas que mandou esse comentário foi o Luiz Vilela, e ele escreveu lá no nosso grupo secreto do Facebook, ele mandou esse comentário, e eu achei sensacional, porque assim, eu achei que foi muito bem explicado, o Luiz é um cara muito sensato e tal, então muito bacana a gente receber esse tipo de comentário. Então já agradeço de antemão o seu comentário, viu, Luiz? E ele falou o seguinte sobre o podcast 296, Cultura e Democracia. Ele falou: boa tarde, um ótimo podcast, discordo de grande parte do que foi dito, mas me interesso pelo raciocínio contrário ao meu. Somos 2 ou 3, né? Eu acho que o Dani também se interessa, sim, né, Dan? Sim, sim. E daí ele continua: o momento não foi o ideal para este tema. A maioria das considerações foram baseadas em impressões, visto que o governo Bolsonaro ainda nem começou. Aliás, de acordo com a maioria dos participantes, a ditadura já está decretada e começará no dia 1/1 de 2019. Um aviso: os militares não têm o mínimo interesse em tomar o poder, de forma impositiva. Sabem dos riscos que existem em relação à política externa. As pessoas têm que parar de imaginar militares como brucutus. A pessoa, para integrar a AMAN, tem que estudar muito e, para se formar, mais ainda. Ressalto que temos que ter cuidado com o termo ditadura. Existe uma concentração na ideia da ditadura violenta e imposta pela força, mas temos que ter cuidado com a ditadura que se impõe disfarçadamente. Percebam que o Rafael teve que pedir desculpas aos outros participantes devido a uma declaração mais amena em relação ao governo que se iniciará em 2019. Lembrem que a ditadura faz com que a pessoa tenha medo de dizer o que pensa, temendo represálias. Olha que sensacional essa linha de pensamento que ele trouxe pra gente, né? Pra gente refletir em cima. De qualquer forma, sei que todos desejam o melhor para o país. Peço-lhes calma. O Brasil está em uma crise, não apenas econômica, mas de identidade. Os excessos são prejudiciais, nem o excesso de rigor e nem a liberdade sem controles. Se ouvirem os discursos do presidente eleito, percebemos que existe uma tentativa de controlar seus excessos. É fácil? Claro que não. Ele erra? Sim. Todos temos nosso raciocínio e controlá-lo não é fácil. Que tal uma trégua para que haja uma avaliação do que acontecerá? Obrigado por mais um podcast enriquecedor, mesmo com ideias divergentes das minhas. Em tempo, que bom que vocês fizeram um programa sobre o filme Buscando e esqueceram Venom. Continuem esquecendo, por favor. E que venha o podcast do Bohemian Rhapsody. Um forte abraço. Olha aí, a gente entregou o podcast do Bohemian Rhapsody. Esquecemos Venom, já esquecemos, já nem está aqui entre nós. Sim. E falamos sobre Buscando. Luiz, muito obrigado pelo seu comentário, foi sensacional. Eu acho realmente isso que é muito importante que a gente tenha calma, que a gente respire, né? Que a gente tente dar esse tempo, que a gente, sabe, tenha paciência com as coisas, porque de alguma forma
as coisas sempre encontram o seu caminho, né? Então vamos ter calma, e eu achei demais seu comentário. Parabéns pela vontade de escrever, mesmo sabendo das opiniões diferentes das suas. Sim. Eu gostei muito da forma como o Luiz escreveu, mas assim, só para comentar rapidamente, acho que também não adianta a gente, né, levar essa discussão muito além aqui no quadro, mas eu acho importante só falar assim, um dos objetivos do podcast 296 foi também nos posicionar, né, como podcast. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode agora, nesse momento, é ter coisa morna. É diferente você aceitar as outras ideias e ter debates, mas coisa morna, programa, debate, qualquer tipo de veículo não pode ficar fingindo que tá tudo bem ou ficar falando de maneira, sabe assim, a botar panos quentes. Tem que falar o que pensa mesmo, colocar as coisas, mesmo que eventualmente a gente erre ou que a gente fale coisas e depois tenha que ouvir alguém discordando e promover o debate. Mas o que não dá é pra ser morninho, e a gente tentou justamente isso, então isso que é importante. E aí disso a gente promove o debate e vai além, né? E uma das formas de ir além é com o comentário aqui do Diego Monteiro, né? Que comentou, ele mandou um e-mail pra gente. Ficou um pouco longo, eu vou cortar algumas partes só pra não ficar muito longo aqui, tá? E ele falou o seguinte: oi, Rafa e Dani, tudo bem com vocês? Abaixo tá o meu comentário sobre o episódio. Meu nome é Diego Monteiro, eu sou um creator. Eu faço docs e ficção para o Instagram em uma linguagem mais rápida. Achei excelente o tema do podcast, nem preciso falar da importância de fazer a relação de política, cultura e cinema. Porém, acho que poderiam chamar mais alguma pessoa que tivesse uma visão oposta e complementar a dos Daniels e da Clara. Senti o Rafa tendo um pouco esse papel, porém mais centrado. Por isso gostaria de complementar com algumas reflexões. Uma consequência muito perigosa da polarização política que vivemos é a visão maniqueísta do mundo, ou seja, achar que existe bem e mal, em geral o nosso lado é o do bem, né? E que o bem é 100% bom versus o mal, que também é absolutamente ruim. Senti isso muito quando foi comparado à eleição do Bolsonaro sendo igual à Segunda Guerra Mundial. Isso não é justo ainda, há muita água deve rolar e dificilmente essa comparação vai ser válida. Seria o equivalente na eleição do Lula falar que estamos entrando na época dos massacres iguais do Stalin, tanto que cada vez mais se fala sobre autocrítica. E aí entra a questão da cultura, como falar de cultura sem autocrítica, né? Concordo plenamente, as comparações não foram, né, que a gente fez, não foram no sentido de isso é igual àquilo, foi só no papo, uma coisa levou a outra e depois a gente falou, não, calma, né? Acho que em nenhum momento a gente também comparou dessa maneira. Ele fala algumas outras coisas, enfim, e depois ele fala assim, ó, um outro ponto curioso é quanto à Lei Rouanet. Todo mundo que eu conheço do bem artístico a critica, por ser as empresas que definem o que deve ser investido em termos de cultura ou não, e sempre ficar na mesma panelinha de sempre. Uma peça de teatro com o ator global recebe milhões e um grupo experimental da periferia não consegue receber R$200 para pagar o ônibus da galera. Então será que quando defendemos, quase como um dogma religioso, a atual política de cultura, não estamos criando um teto de vidro? Será que não temos que entrar no debate de assumir que há sim problemas e dos grandes e que podemos sugerir como melhorá-los em vez de apenas cortar tudo? E aí ele manda um abraço para todo mundo, agradece, acrescenta algumas outras coisas e super legal, num comentário super interessante também, super centrado do Diego. Só para responder rapidinho, Diego, em nenhum momento a gente disse que a Lei Rouanet é perfeita e maravilhosa, né? Assim, eu acho que realmente ter críticas a ela é super válido e tem que ter, e ela é criticável. O problema é condená-la, transformar numa coisa, num demônio, né, que muita gente transforma, e ficar reduzindo a cultura a isso, fazendo esses comentários, sabe, super mentirosos, dizendo assim, esse aqui mama nas tetas da Lei Rouanet, então tem mais que acabar. Então esse conceito muito extremo é que é o problema, é condenar a arte, condenar a cultura é que é o problema. Mas é claro que a Lei Rouanet, assim como muitas outras leis de incentivo, devem ser melhoradas, criticadas e discutidas sempre que possível. Então a gente espera que ela continue existindo para que a gente possa criticá-la e melhorá-la. E vou dar um spoiler de programas do futuro aí, né? Ainda vamos tentar fazer esse ano, mas a gente está preparando um episódio, vamos tentar trazer uma pessoa aqui especializada nessa parte de financiamento cultural, Lei Rouanet e tal, para que ela explique de uma vez por todas como que essa lei funciona, como que ela se encaixa, como não se encaixa, o que é bom, o que é ruim nela. Então a gente vai fazer essa discussão. Fiquem atentos, assinem o feeds, acompanhem no Spotify, que tem muita coisa pra gente falar ainda. E olha que esse ano já tá acabando, mas a gente já tá com o motor aquecido pra 2019. Então acompanhe o Cinemação, que tem muita coisa pra gente falar.
novela? Que passa aí na... Que foi, né? Qual, na novela gente? que já foi. Mas tá reprisando? Não, é o menino que dá... A ex dele é a atriz da Lourinha. De cabelo curtinho. Não, que namorou um jogador de futebol. Bom, essa é uma pergunta bem complexa de ser respondida, né? Afinal de contas, decifrar aí o que se passa dentro das nossas cabecinhas enquanto vemos um filme ou depois que vemos um filme é sempre muito complexo. Os filmes, eles se conectam com a gente de uma forma emocional. Então, é muito provável que quando a gente se conecta com o filme dessa forma emocional, a probabilidade da gente se lembrar dele mais pra frente é maior. É óbvio que daí pode acontecer aquilo que o Dani falou, né? Como a vovozinha, a tia, né? E tal, que às vezes chega lá e fala: eu lembro da cena com aquele ator, que eu não sei o nome, não lembro mais o nome do personagem e tal, mas o sentimento está ali, né? E eu acho que isso que é uma das coisas mais emblemáticas aí quando a gente vai ver um filme e ele se conecta com a gente dessa forma. Então eu queria começar perguntando para vocês se vocês têm facilidade de se lembrar de cenas, de momentos dentro do cinema ou assistindo algum filme, quando vocês estão numa conversa com os amigos, no bar e tal. É fácil para vocês essa lembrança, a cena tal, como ela foi feita, ou como aquilo ali te remeteu? O Edu tem memória boa. É engraçado, porque eu sou uma idosa de que coisa? Às vezes eu esqueço muito fácil os plots. Mas se você me perguntar o ator do filme X, eu vou lembrar quem é. Eu vou te falar o ator, eu posso não lembrar o nome do personagem e tal, mas o ator eu vou lembrar. Eu tenho uma memória muito boa pra isso. E assim, fora isso, só mesmo coisas que são... talvez nem sejam tão marcantes ou icônicas, mas são coisas que falam diretamente comigo. Vou usar até um exemplo recente, que é o filme que está na minha vida desde o ano passado, que é O Rei do Show. Tá. Esse filme, eu assisti ele, pra quem sabe, já disse até aqui no Cinemação, eu assisti ele 9 vezes no cinema. Acho que dá pra lembrar dele, né, daí. Depois que ele passou das outras plataformas, já foram, assim, tipo, mais 10 vezes. Então, 19 vezes eu vi esse filme, e eu consigo lembrar dele de trás pra frente, de frente pra trás. E aí, se a gente jogar pra um filme bem mais antigo, por exemplo, que eu também lembro... Acredite se quiser, a fala é o Rei Leão, que é de 94, né? Eu consigo lembrar de todas as falas do Rei Leão. E, acredite se quiser, Pocahontas 2. Que, tipo, não é uma parada que você fala assim, Pocahontas 2. O 1, ok, é um clássico, né? Mas o 2, feito pro VHS. Mas eu também consigo lembrar de toda a linha narrativa, as músicas, é tudo muito claro na minha mente, sabe? E às vezes um filme que eu assisti semana passada, eu assisti essa semana, na semana passada, um filme chamado 8th Grade. E eu já não lembro muita coisa do que aconteceu. Talvez porque eu não tenha criado uma empatia muito grande pelos personagens, ou a história não tenha me atraído, mas a minha mente ela é meio confusa nessa questão, porque eu posso lembrar de coisas muito antigas, tipo Cinema Paradiso. Eu lembro do filme, e aí eu não lembro do filme que eu assisti semana passada, sabe? É muito esquisito. Mas, a respeito de ficha técnica também, a minha cabeça é muito boa. Seja pra coisas antigas, quanto pra coisas novas. Então, mas aí realmente não é essa questão, tipo, tá realmente conectado com uma questão emocional, porque provavelmente todos esses filmes que você lembra muito bem da linha narrativa, das músicas e tal, tiveram alguma conexão emocional com você, ou você assistiu em um momento muito importante da sua vida, independente, assim, da questão do filme em si, né? Eu posso garantir que Pocahontas 2 não. Assim. Pocahontas 2 não, com certeza. O Rei Leão até justifica, porque foi o primeiro VHS que a gente teve em casa. Então eu e minha irmã, a gente assistia aquilo eternamente em looping. Mas talvez seja a questão de ser muito familiar, ou de trazer, sei lá, um quentinho no coração, sabe? Porque tem um filme recente também, que é o Mamma Mia 2 agora, né? O Here We Go Again, que é outro filme também, que ele é bem recente, mas também ele tá muito fresco na minha memória. Eu vi ele uma vez no cinema e vi agora, sei lá, deve ter uns 10 dias de novo. Mas eu não preciso nem ver, eu posso deixar passando e eu sei exatamente o que está acontecendo em cada cena, com cada personagem, o que vai ser dito na sequência. Pra mim, acho que funciona a questão da memória com coisas que seja agradável, sabe? Coisas que me fazem
bem, que me fazem feliz, que me fazem ter memórias boas. Mas acho que de certa forma pode acabar sendo aleatório, porque tem essas coisas, como eu falei, Pocahontas 2, tipo, não é um filme marcante, é um filme que eu vi poucas vezes, mas que por algum motivo gravou ali. Olha, Edu, eu tô achando que se a gente levar você pra um psiquiatra, vai ter alguma coisa emocional em Pocahontas 2, cara, não é possível. Alguma coisa lá. Mas você sabe que um negócio que aconteceu recente comigo? Eu fui gravar um podcast sobre o De Volta pro Futuro. Não vou dar detalhes porque senão eu vou estar adiantando no plano detalhe, mas já fica aqui uma prévia que vai ter plano detalhe sobre isso. Mas assim, eu fui gravar o podcast. Beleza, fui rever o filme, né? A gente vai discutir o filme. Eu vi algumas vezes, não é um filme que eu vi milhões de vezes, mas eu vi, tipo, quando eu era criança, vi depois um pouco, revi a trilogia, tal. E fui rever o filme. O primeiro, né? E assim, eu lembrava só do grosso da trama, mesmo tendo visto algumas vezes ao longo, né, da vida, assim. Eu lembrava do grosso da trama, lembrava de cena, sabe? De uma cena assim, de uma cena tal, da dele tocando a guitarra, mas eu não lembrava sabe assim, do porquê ele vai pro passado, o que acontece pra ele ter que consertar o que ele fez com os pais, sabe esses detalhes que tem no filme? Eu não lembrava, eu fui lembrando depois de rever, né, pra gravar. E agora eu fixei total. Por quê? Porque eu gravei um podcast pra discutir sobre os personagens e tal. Então agora eu acho muito mais difícil que eu esqueça, entendeu? Se você faz uma coisa no sentido de, nem sempre, mas se você faz algo marcante, grava uma coisa, escreve sobre o filme, sabe, mentaliza alguma coisa, você consegue memorizar um pouco mais. Agora, se é um filme que você vê, eu imagino, eu nunca cobri um festival no sentido de ver, tipo, sabe assim, 30 filmes em 5 dias. Mas se eu fizesse isso, provavelmente eu ia fazer uma salada com os filmes, porque é um atrás do outro. Eu não consigo. Eu não tenho estrutura emocional pra admiro essa galera que vai cobrir festival e às vezes assiste 7 filmes num dia e faz resenha, sabe? Eu não consigo, real. Não consigo. Eu até conseguiria, mas eu teria que ficar anotando sobre os filmes e em algum momento eu ia fazer uma salada. Na hora de escrever eu ia ter que dar uma revisada, tipo, na storyline, na trama e tal, pra poder... E não dá pra você fazer uma baita de uma análise. É uma resenha rápida, é uma crítica um pouco mais simples, né? Sim. A gente que grava podcast rola isso mesmo, né? Ou filmes que eu já escrevi alguma coisa também, o TCC, o artigo, a dissertação, aí a gente vê várias vezes pra isso. E aqueles filmes preferidos também, né? Tipo, o meu é o Quanto Mais Idiota Melhor, que é o Wayne's Road. Eu já assisti ele 8.500 vezes e eu sei ele de cor e salteado, né? Mas porque eu adoro, assim, e tudo mais. O Romeu e Julieta também, do Baz Luhrmann, eu assisti muitas vezes, mas não lembro tanto porque os diálogos são Shakespeare, né? Então é impossível, tipo, mesmo eu assistindo tanto, eu não decorei aquilo, né? Mas, às vezes, filme que a gente odeia também, eu acho que pode rolar isso. Tipo, nossa, eu também não lembro a trama exatamente, mas lembro de uma cena péssima, né? Não sei se o emocional sempre no sentido de identificação, né? Mas alguma coisa, ainda mais gravando podcast. A gente lembra, vou usar como exemplo, assim, qualquer filme da franquia 50 Tons, que são, assim, peculiares, mas não tem como esquecer nada que acontece nesse filme, maravilhoso. Eu nunca vou esquecer a cena do sequestro de Rita Ora, e depois, quando eles vão resgatar, a Anastácia vai resgatar a Rita Ora, que é uma pataquada tão grande, né? E eu não precisei assistir 10 vezes, porque é tão ruim e tão ridículo que ficou na minha mente. Pois é. Não, mas você sabe que tem coisas assim, tipo, a gente grava muito podcast, a gente aqui, então, né, grava semanalmente, tá sempre assistindo algum filme e tal. Tem alguns que eu gravo e, eu gravo, dou minha opinião, não sei o que, passa, sei lá, 1 ano, 2 anos e tal, eu não lembro mais exatamente de como aquele filme me impactou, sabe? Um exemplo pra mim muito claro, assim, é justamente Birdman. Birdman foi um filme que eu gravei, na época eu não gostei de Birdman, daí eu gravei o podcast, meti a boca no filme e tal, depois assisti de novo, mais pra frente e tal, gostei. Hoje, por exemplo, eu não lembro exatamente do filme, sabe, assim, não lembro detalhes dele pra eu falar assim, nossa, eu acho que é um filme que eu gostei por causa disso e daquilo e tal. Eu poderia resumir Birdman eu acho tipo... que ninguém lembra, na real.
final. Então, eu poderia falar um grande plano sequência, entendeu? E pronto, é isso que eu lembro do filme. Eu gravo muito cena, sabe? Tipo, eu lembro de algumas passagens, assim, do filme, lembro daquela imagem final que é a Emma Stone com o zoião aberto, sabe? E lembro que quando eu vi, eu falei assim, nossa, que filme da hora, que filme bem bolado, entendeu? É tipo, mas, por exemplo, um filme que eu sempre comento aqui, que todo mundo sabe que eu gosto, é o Mad Max Estrada da Fúria. Eu lembro, eu até revi ele recentemente aqui em casa no Blu-ray e tal, e assim, claro, eu lembrava de algumas coisas, mas realmente não tinha lembrança de dar ordem certinha, cronológica. Tinha umas coisas que aconteceram e falava, nossa, isso aqui aconteceu antes daquilo, sabe? Não lembrava disso. Mas uma coisa que eu nunca vou me esquecer é da sensação que eu tive no filme, sabe? Quando a primeira vez que eu entrei no cinema pra ver esse Mad Max, eu lembro que eu tinha revisto a trilogia original, né? Os 3 filmes lá, enfim, de antes. 3, né? Não viajei, não são 2, não. Ó, são memória, 3, mas são 3. E aí, enfim, revi e tal. Revi não, né? Vi, acho que eu não tinha visto antes. Tinha visto primeiro, talvez. Mas eu não esqueço da sensação, sabe aquela coisa de tipo, meu Deus, que coisa mais espetacular, porque eu fiquei muito, tipo, sabe assim, sem fôlego com o filme. Foi aquele filme que eu fiquei os primeiros minutos, eu lembro que era em 3D, então eu lembro de eu, tipo, parado, que nem uma estátua, pra não descoisar o óculos, não desarrumar o óculos e não perder uma cena do que eu tava vendo. E sabe quando você fica assim, tipo, sabe assim, grudado, assim, sem fazer absolutamente nada, eu não mexi um músculo naquela primeira, até terminar aquela tempestade de areia que dá. Isso eu lembro muito, sabe, assim, de falar, mano, o que eu tô assistindo, sabe, isso é muito foda. Então é isso que eu gosto de lembrar, sabe, e é um negócio que eu aprendi, de certa forma, e eu lembro disso, quando eu tava no colégio, na escola, porque eu lia muito. E aí eu lembro que eu tava conversando com outro colega, assim, que lia pra caramba, e ele falava isso, cara, a gente lê muito, a gente não vai lembrar de todos os livros, ele falou, a gente vai ter que gravar uma coisa ou outra e lembrar do sentimento que o livro trouxe. Isso ficou muito forte pra mim, então pra mim filme é a mesma coisa. Você tem que lembrar do sentimento que você teve por ele, ou do sentimento que gerou, ou do que você, sabe, assim, e o resto, paciência, você não vai lembrar, não tem como lembrar de tudo, porque a memória não é de elefante, né? Nem o elefante lembraria se ele... Não, você sabe que, pra mim, por exemplo, uma das últimas sensações que eu tive dessa coisa assim de estar maravilhado dentro do cinema foi quando eu fui ver pela primeira vez o Avatar em 3D. Pra mim, aquela primeira cena assim de uma gota que aparece no meio da tela e toda a câmera 3D, pra mim aquilo foi tipo, caralho, que coisa incrível esse negócio do 3D e tal. E depois o 3D afundou aí, né? Era essa história que eu tinha pra contar. Eu fiquei chateado agora. Não, mas você sabe, cara, mas você sabe que o Avatar é um filme que, assim, eu não lembro de quando eu vi. Eu lembro que quando eu fui ver, eu achei legal, mó divertido, mas a minha lembrança que tem é do meu sentimento depois, que assim, tipo, ok, tanto faz, sabe? Tipo... então, mas eu lembro da tecnologia, sabe? A tecnologia foi muito marcante pra mim, assim, porque eu lembro de eu estar indo lá pra olhar e falar assim, cara, tô indo ver esse filme, que é do James Cameron e tal, mas eu quero ver qual que é esse lance sabe, do 3D, o que é o 3D e tal. E aí eu lembro dessa cena, uma das primeiras cenas que aparece uma gota mesmo, ela cai, assim, ela parava no meio da tela e ela tá muito próxima, assim, de mim. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Mas aí tem uma outra questão, que é óbvio, né, a gente tá falando aqui de repente tá, né, com um fator emocional conectado com essa obra ou com uma cena específica e tal. Mas agora, no século XXI, né, a gente tá vendo uma enxurrada de informações, e era isso que eu queria chegar com vocês aqui pra gente discutir também, porque assim, um dos grandes fatores da gente esquecer também, será que não é exatamente a quantidade de informação que a gente recebe todos os dias, todas as horas, e isso de uma certa forma esgota o nosso HD interno? Eu vou dar um exemplo. Recentemente, um psicólogo, né, que é parente do Dani aqui, o Augusto Cury. Adoro!
Ele falou, né, teorizou e tal em cima de uma síndrome que ele chamou de síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome, ele fala muito sobre a questão de agora, que é onde a gente fica extenuado com tantas coisas, né, que acontecem, e alguns dos fatores dessa síndrome é, por exemplo, a gente se sentir cansado, a gente ter a necessidade de correr atrás de informação, a gente precisar toda hora estar se ocupando com alguma coisa sem tempo realmente pra gente sentar e, sabe, não fazer nada, por exemplo. E isso acaba também trazendo outros efeitos colaterais, né? Como, por exemplo, gastrite, queda de cabelo, déficit de atenção, mau humor, falta de empatia, outras coisas que essa quantidade de informação acaba resvalando na gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade em algum momento assim da minha semana de eu realmente parar e não fazer nada. É um momento assim que eu não quero ler, eu não quero ver, eu não quero fazer nada. É um momento que eu paro mesmo. E eu tenho trabalhado muito a meditação agora, né? Então, pra mim, eu tenho percebido que isso tem me feito bem, porque eu consigo organizar melhor o meu pensamento. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês pensam a respeito justamente desse momento que a gente vive, onde a quantidade de informação é gigantesca e as pessoas hoje também acabam tendo essa prepotência de ter opinião para tudo, né? Já sabem de tudo e tal, mesmo antes do fato se concretizar. Então eu queria saber de vocês, assim, será que de repente isso também não é um fator, e talvez hoje em dia seja um fator bastante relevante, para a gente acabar esquecendo de coisas importantes que acontecem quando a gente está na sala de cinema, quando a gente está consumindo um conteúdo realmente relevante? Antes de ler o artigo que vocês mandaram e tal, quando falou em gravar, eu já lembrei do Divertidamente. Sim, né? sim. O Inside Out da Pixar, que eu acho que ele faz metáforas, assim, que é o filme para criança mais complexo que existe, assim, não subestimando as crianças, mas é um filme que vai além disso, assim, do infantil, né? Claro. Ele tem umas metáforas muito boas, assim, inclusive para entender não só essas questões de memória, né? A simbologia dele para nostalgia também é muito perfeita, né? A mistura da bolinha meio triste com meio feliz e tudo. Então eu acho que é sempre uma memória seletiva. Tipo, eu já li alguém me falar, eu já li em algum lugar, que fica tudo em algum lugar, mas a gente não consegue acessar, né? Teria que puxar de alguma coisa, alguma coisa vai te lembrar um sonho, por exemplo, algum detalhe de um sonho, né? Então eu acho que pode muita coisa a gente meio que jogar fora, né? Tipo, não utilizar aquilo pra nada, igual as bolinhas que vão se perdendo da cabeça, né? Outras notícias vão substituindo aquilo pela relevância, né, e tudo, e aí a gente acaba perdendo detalhes dos filmes. Trama mesmo, eu sou terrível, assim, eu não sou uma pessoa que tem forte com lembrar de a história do filme, né, eu lembro de cenas, lembro de alguma coisa que aconteceu, às vezes eu vi aquele filme com uma pessoa, né, lembro de uma cena específica, né, mas se eu for rever, de repente eu vou puxar muita coisa, falar, era isso. Às vezes filme que eu vi na infância, eu vou rever pra algum podcast, eu consigo lembrar de alguma coisa. A roupa que ela usou era essa aqui. É muito visual pra mim também o processo, né? Talvez vocês falarem livros, tava pensando nisso também, porque livro, a imagem você constrói, né? A partir do texto, então acho que é mais difícil lembrar ainda. Porque quando eu releio muito o Metamorfose do Kafka, por exemplo, acho que todo ano eu leio esse livro. Cada vez eu construo uma imagem diferente desse filme, é muito difícil. E a gente não lembra de tudo, né? Já o filme, ele te dá aquela imagem montada, então pode ser que fique mais fácil acessar a memória ali de alguma fotografia. Né? Quem? O Raul, menino da novela. Quem? Que novela? Que passa aí que foi, né? Qual, na novela gente? Que já foi. Mas tá reprisando? Não, é o menino que dá... A ex dele é a atriz da Lourinha. De cabelo curtinho. Não. Que namorou um jogador de futebol. E eu acho que tem uma coisa também que eu tava pensando quando vocês estavam falando, que não é só a questão da quantidade de informação, mas da facilidade para acessar a informação. A impressão que eu tenho é que o nosso cérebro, ele tá se acostumando ao fato de que a gente não precisa se lembrar. Um exemplo muito claro pra gente é telefone, né? Tipo, hoje em dia você não grava telefone de ninguém.
Raramente você vai gravar. E eu lembro que quando eu era moleque, ainda não tinha celular, eu sabia o nome de código do telefone de todos os meus amigos, da minha avó, da minha tia, de todo mundo que precisava. Eu não tô sabendo hoje nem o da minha casa, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que em um acesso no celular você pega o número, entendeu? Vai pra tudo. Então, viajando na maionese aqui, eu tava pensando assim, imagina que você vive nos anos 30 e aí você vai ver um filme no cinema e estreava bem menos filmes, as pessoas viam menos filmes, e aí você vai ver um filme no cinema e você sabe que quando você chegar na sua casa, depois, sei lá, você pega um ônibus, vai pra outra cidade, não sei, alguma coisa assim, porque não era, enfim, ou que seja, tem todo um rolê, tinha um rolê maior, né, pra você ir pro cinema. Você sabe que quando você chegar na sua casa, for encontrar seus amigos e tal, você vai querer contar sobre o filme. Você vai contar a história, você vai narrar um pouco, você vai dividir a experiência com as pessoas, porque era uma coisa um pouquinho maior, né? Embora fosse, sim, um entretenimento popular até, né? Antes da chegada da TV e tal. Mas, assim, vamos imaginando essa situação, a gente se preocuparia em gravar melhor, que a gente estava vendo. Hoje não, porque pra que você precisa? Se você chegar em casa, você vai pegar e mostrar o trailer pro seu amigo, você vai falar, pô, manda o link pra alguém, ou, sabe, só conta rapidinho e fala, vê aí no ingresso.com o horário e vai lá e tal. E lê a sinopse. Então, eu acho que essa facilidade também, sabe, também é uma questão, sabe? Tipo, se eu vejo um filme e eu vou querer escrever a crítica dele depois, hoje eu não me preocupo, enfim, nunca aconteceu comigo, mas antigamente provavelmente a pessoa tinha que se preocupar em sei lá, anotar ou gravar muito bem o nome dos atores principais, o nome do diretor e tal. Hoje em dia não, você fala, eu fui lá na mostra, vi uns filmes, eu sabia que chegando em casa eu ia dar um IMDb da vida e pegar o que eu precisava, entendeu? Então eu não precisei me preocupar com isso. Então acho que também tem isso, né? Tipo, o acesso à informação tá fazendo com que a gente mude até a nossa relação com as coisas, né? Enfim, tipo, hoje em dia ninguém estuda história mais memorizando data, porque é a maior besteira do mundo você memorizar que data foi, que fizeram, sei lá o quê. Você vai lá no Google em 3 segundos no celular e descobre, né? Eu fico bem com essa questão que o Rafa falou, de ter muito conteúdo, de você querer saber, não de tudo, porque é impossível, mas você tentar estar o mais informado possível, do maior número de coisas, e aí você vai consumindo. Eu digo isso por mim. Por exemplo, agora nessa época da Fall Season, a gente tem milhões de pilotos para assistir, porque tem que gravar podcast, né? Então tem que procurar estar inteirado. E às vezes você vê 5, 6, 7 pilotos no mesmo dia, e se você pegar o que você absorveu de cada um deles, você não absorveu, sei lá, nem 10% de cada, sabe? Porque você tem aquela obrigação de ver o filme tal, ou a série tal, ou ouvir o CD tal, para poder saber, para poder comentar, para poder estar incluso. E eu acho que isso atrapalha na nossa percepção do que é aquele conteúdo, no que ele pode agregar pra gente, né, o que ele pode trazer de coisas novas e também até mesmo pra gente poder reter coisas que são interessantes, que estão ali, às vezes a forma com que a cena foi filmada, a fotografia, um diálogo que seja interessante, que muitas vezes pra gente estar nessa busca incessante por mais informação, por mais coisas, a gente deixa passar. Eu acho que essa questão de ter muita coisa pra ver, muita coisa pra ouvir, muita coisa pra saber, realmente, de certa forma, atrapalha a gente a tentar selecionar, absorver o máximo do que a gente consegue selecionar. Não sei se sou muito confuso isso. Não, deu pra entender. Eu acho até isso, assim, tipo, a gente tem realmente a facilidade ao acesso da informação e tal, mas assim, a quantidade de informação que a gente tá produzindo, a quantidade de entretenimento que a gente tá produzindo, realmente tá mudando a nossa percepção com tudo, assim. Então, a sensação que eu tenho, por exemplo, é que, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de, por exemplo, ficar no silêncio, sabe? Pra mim, assim, tipo, eu me pego toda hora, tipo, eu tô no silêncio, beleza, agora eu vou colocar um podcast, agora eu vou colocar uma música, agora eu vou colocar alguma outra coisa, entendeu? Tô toda hora me estimulando e tal. E eu tenho feito recentemente esses exercícios do tipo, não, agora eu quero tentar parar e vou fazer isso daqui por completo, por inteiro, né? Então, tô dirigindo, não, agora eu quero dirigir, eu quero, sabe, prestar atenção na minha mão no volante, né? Prestar atenção na estrada, na paisagem que tá passando à minha frente e tal. Eu quero estar aqui, nesse momento, agora e tal. É um exercício muito complicado de se fazer, porque além dos estímulos que você tem externos,
né, obviamente, porque tá toda hora alguém tá te recomendando alguma coisa e tal, tem o próprio estímulo interno, da necessidade de você, sabe, querer fazer alguma coisa, de você tá dentro também, né, da sociedade, do grupo. Pô, você viu aquele filme e tal? Ah, você já escutou aquele podcast X? Ah, você não sei o quê, tipo, toda hora a gente criando alguma coisa nesse sentido, né? Então, é complicado mesmo, porque eu acho que em algum momento o nosso HD, ele fica realmente lotado, e aí vai ter coisa lá atrás que a gente vai começar a tirar da fila, entendeu? Pra caber outras coisas. É, isso daí que você falou é a famosa porforofobia, né? Porforofobia. É. Não é o FOMO, é uma não? brincadeira. Tal do FOMO? Também Não, acho que é outra coisa. é a mesma coisa. Eu acho que foi uma tradução. Acho que foi a Rosana Herman que inventou esse termo. Que é o medo de ficar por fora, né? Que é o FOMO, né? Fear of Missing Out. Né? Tipo, é verdade, o FOMO, né? Tipo, o medo de você perder coisas, de estar por fora. Você chegar num lugar e falar, você não viu aquela série? Você fala, não. Você não viu aquele filme? Não. Entendeu? Que é a pessoa que quer ficar sabendo de tudo e tudo mais. Mas você sabe que o negócio que eu tava pensando? Eu acho que justamente a ida ao cinema é uma das coisas que me ajuda a me focar. Porque quando eu vou pro cinema, tipo, se eu tô vendo um filme em casa, se eu tô acompanhando uma série, qualquer coisa, em casa, é normal, infelizmente, mas é normal, eu pegar o celular de vez em quando. Eu dar uma, sabe, ir lá beber uma água. No cinema, ele tem toda a preparação, você entra e você vê o filme de cabo a rabo e presta atenção nele. Você não faz outra coisa. Ou não deveria. Tem gente que fala no celular, mas não deveria. Exatamente. Mas, assim, tem gente que fala no celular o tempo inteiro. Sim, é inacreditável isso. É, né? não, bicho, eu realmente, agora um desabafo, cortando o raciocínio de Daniel Cury. Eu realmente não consigo entender as pessoas que saem de suas casas, gastam combustível ou passagem de transporte público, gastam R$30 no ingresso pra ficar mexendo no celular. Eu realmente não entendo, real. Eu também não entendo. Outro dia eu vi uma menina que tava, aparentemente ela foi só, tipo, acompanhar a mãe, sabe? Tipo, a mãe obrigou ela, aparentemente. Eu não lembro nem que... e era o filme do Neil Armstrong, que eu já tenho também, O Primeiro Homem, que não é nenhum filme popularzão, né? É um filme que exige um certo... Preciso estar interessado nele, senão você não é um filme tão leve, né? Assim, digamos. Pelo que eu percebi, não fiquei olhando, mas pelo que eu percebi, a menina não tirou o fone de ouvido. Ela tava com aqueles fone branco na cabeça, eu acho que ela não tirou o fone. Tipo, como você vê um filme no cinema com um fone de ouvido. Se bobear, ela tava ouvindo música, não sei. E as duas saíram no meio do filme. Mas, tipo, você fala, what the hell? Mas eu acho que é muito isso. Se você vai focado em ver o filme, você presta atenção e você não sai, né? Não tira... Então eu acho que o cinema também ajuda nisso, né? As pessoas a terem pelo menos um lugar onde você tem que focar naquilo e não vai estar disperso, entendeu? Sim, e é sim. isso que eu acho. Isso eu acho que pode ajudar, né? Tipo, você tende a lembrar mais de um filme que você foi lá, sentou e tudo mais. Agora, isso não impede da pessoa acabar esquecendo também, porque depois ela sai do cinema, pega seu carro, chega em casa e à noite vai ver a sua série do Netflix. Exatamente. Então, mas vocês entendem, não sei se vocês concordam, mas vocês entendem que você vai lembrar de algum sentimento? Então, por isso que eu tô Sei lá, falando, cita um a filme, ligação, por exemplo, a ligação emocional é muito importante, né, nesses fatos. Porque se não tiver ligação emocional, a probabilidade da gente deixar passar um monte de coisa é impressionante. Eu vou te dar um exemplo. Eu tô assistindo agora, com frequência, aquela série da Netflix, aquela Typical, que conta a história do menino que ele é autista, né? Eu acho ela muito legal e tal. E assim, a série, eu já tô na metade da segunda temporada e tem coisas do primeiro episódio, do segundo episódio, assim, que tipo, eu só lembro porque eles me trazem de novo, entendeu? Porque é uma série muito light e que, como eu tô assistindo outras coisas, eu assisto ela como a tira-cola, assim. Tipo, quero assistir alguma coisa agora de meia horinha pra dar uma relaxada, entendeu? Então, assim, eu não criei com ela uma conexão emocional ao ponto de eu falar, caraca, que estrutura fantástica, que atuações maravilhosas, olha só que coisa linda esse roteiro, nossa, como me emocionou e tal, entendeu? Não tive isso ainda com essa série. Então, mas, por exemplo, vou dar
dar 2 exemplos meus. Quanto ao Atypical, claro que eu não vou lembrar de detalhes, mas eu lembro justamente disso, da leveza, do fato de ele me passar alguma informação sobre o próprio espectro autista e tudo mais, e tentar entender melhor, né, as pessoas que têm essa condição e tal. E eu lembro de algumas atuações, alguns momentos bacanas. Pra mim isso é o suficiente, entendeu? Porque não tem como lembrar de tudo mesmo. E aí você falou de coisas que não tem vínculo emocional, eu lembrei, por um acaso aqui, porque ele é totalmente esquecível, daquele filme com o Michael Fassbender, o Assassin's Creed. É um filme bosta, né? Vamos combinar. Sim. Mas eu lembro disso, como entendeu? assim, Daniel, desfazendo da obra de arte Assassino Kleber? Então, mas... Tipo, isso o que eu tô falando assim, eu lembro disso, eu lembro que eu tava vendo e falando, nossa, que bobagem, que coisa mais sem nexo, sabe? Não tá fazendo sentido isso aqui, entendeu? E aí, tipo, eu lembro disso, eu lembro enfim, Então, mas você não é, mas não é eu queria que acabasse. Não é o Já mesmo é sentimento? coisa, entendeu? Então, mas não é o mesmo sentimento? Tipo, você assiste uma coisa light e aí, tipo, a sua profundidade com essa coisa light depois de um tempo era uma coisa gostosinha de se ver ali, de 30 minutos e tal. Depois passou, você esquece aquilo ali, entendeu? Aí você vai assistir um filme porcaria, você vai falar, caraca, eu lembro daquele filme que eu lembro que não tinha coerência e tal. Tipo, o nível de profundidade que você tá tirando das duas obras é mais ou menos a mesma coisa, que é aquele sentimento base, assim, entendeu? Ele não tem alguma coisa que te conectou, como, por exemplo, você poderia falar de cenas ou de, sabe, de metáforas ou de filosofias e tal, que, por exemplo, o Mad Max trouxe pra você. Agora, se você comparar, tipo, Atypical com esse filme, ali tá mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Que era ok, via assim pra passar o tempo, né? E é essa condição, assim, que eu acho que às vezes a gente... Eu não sei se a gente hoje tá numa fase de, tipo, a gente tá querendo assistir muita coisa, a gente tá querendo toda hora se ocupar com alguma coisa e, de repente, a gente tá gastando mal o nosso tempo, entendeu? Não sei Mas eu acho que é bem isso mesmo, Rafa. É essa questão, e a questão do que você falou até um pouco antes, de você, o que o Dani falou, de não querer estar por fora do que as pessoas estão falando, do que as pessoas estão comentando, do que as pessoas estão dizendo que é legal. Então você se força a sempre estar fazendo alguma coisa. Às vezes um tempo que você poderia estar realmente, como você disse, meditando ou descansando a cabeça, só realmente não fazendo nada. Você pensa, poxa, eu podia estar assistindo tal filme que alguém me recomendou, ou tal série que alguém me recomendou, entendeu? Coisas desse tipo. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se a gente for deixar pra só ver coisas grandiosas, será que a gente absorveria também? Do tipo, cara, a partir de agora eu só vou ver filme 5 estrelas, assim, filme, nossa, espetacular. Então eu não vou sair mais de casa. O cérebro vai, chega uma hora que seu cérebro vai, sei lá, pifar, porque teve vários dias que eu tava em casa, tava cansado, sabe, tipo, era fim de semana, eu tinha trabalhado pra caramba na semana, mas, cara, não quero ver Je vous salue Marie do Godard, entendeu? Tipo, socorro! Por quê? Porque eu falei, mano, cara, não tô na vibe desse filme, não é esse filme que eu vou ver agora. Não vou ver o filme do Fellini, que eu tenho aqui, que eu preciso, sabe, que eu comprei pra coleção e tal. Eu vou entrar na Netflix e vou ver X, qualquer coisa. Vai ver aquele reality japonês que você acompanha. Reality japonês, que é bom. Reality japonês, coisa assim, essas coisas que tipo, que só serve pra dar aquela desligada, entendeu? Então, e o Atypical é um exemplo, apesar de ser bem mais bacana do que algumas, tipo, é um exemplo de algo leve, porém bacana, bonitinho, legal, divertido e tal, não é ruim, né? Então, mas o que eu quero dizer é assim, vamos parar pra pensar na década de 70, por exemplo, na década de 80 e tal. O evento ir ao cinema era algo muito mais emblemático para quem ia. Era um evento, você ia levar a família, era uma coisa, né? Eu lembro as primeiras vezes que eu fui no cinema, era incrível, assim, tipo, era realmente um momento de entretenimento e tal. Quando você saía do cinema, você estava restrito ao que a televisão te entregava, ao que os jornais te entregavam ali e tal, como forma de mídia, né? De audiovisual, vamos dizer assim, né? Então você tinha esses outros estímulos, né? Agora, assim, você conversa com uma pessoa que era adolescente na década de 70, por exemplo, ou na década de 80, você vai ver que essas pessoas, elas criaram um carinho muito grande por vários filmes daquela época. Poderoso Chefão, o próprio De Volta para o Futuro e tal. Então, assim, as pessoas criaram esse carinho. Por quê? Porque
consumir essa mídia era mais difícil. Você tinha que ir até o cinema. Depois do cinema, às vezes você não achava esses filmes na locadora, em qualquer outro lugar e tal. Então era sempre mais difícil você consumir isso. Hoje em dia, como a coisa tá fácil, como tá na mão, como é fácil a gente encontrar desde o filme pirata até na Netflix e tal, a nossa relação com as obras, elas estão se tornando muito mais rasas no sentido de que a gente, tipo, a lembrança delas é fácil da gente relembrar, como você mesmo falou aqui, né, da parte dos números e tal, de número de telefone, né, então assim, é fácil, a gente, eu quero lembrar do filme, vou lá, pego o filme, assisto aquela parte, assisto ele 9, 12 vezes e tal, então assim, o sentimento com esse filme, ele fica mais complicado de criar essa conexão. Os filmes que são mais difíceis de ser alcançados, a gente vai criando também uma coisa do tipo, pô, eu vou atrás dele, esse filme é complicado, é um filme, sabe, complexo, tipo, você cria uma relação com ele diferente, né? Então, o que eu tenho achado, assim, é que eu vejo por mim, eu tô me colocando no meio disso também, é que eu percebo que eu tenho consumido muito mais de audiovisual com pouca qualidade, mas para preencher mais o meu tempo do que realmente eu assistir algo que tenha significado para mim. Entendeu? Tipo, às vezes a gente se pega realmente querendo consumir algumas coisas simplesmente por consumir, porque é o meu momento de relaxar e tal, legal, só que se a gente for parar pra pensar nessas pessoas da década de 70, 80, o que será que elas faziam pra relaxar? Será que elas não iam contemplar de repente uma bela vista, elas não iam sair pra jantar, elas não iam fazer alguma outra coisa, andar de bicicleta, e o momento do entretenimento era o momento do entretenimento, entendeu? Cara, não sei, isso é muito filosófico, né? É difícil a gente chegar realmente numa conclusão, mas eu percebo assim que a minha preocupação é ficar afoita mesmo pra acompanhar, não assim série, tipo, que tá na hype, mas eu penso, eu não posso morrer sem ver tal filme, né? Minha lista tá só crescendo. Tem, tipo, 1.500 na minha watchlist e como é que eu vou fazer? Sabe? Então eu fico querendo ver os filmes e eu tenho a preocupação de catalogar. Sabe? Tipo, de colocar lá no Letterboxd, assistir esse aqui. Porque aí aí quando eu ficar velha, aí eu vou ter um controle, porque eu sou virginiana, né? Foda isso. Eu também, high five, toca aqui. Eu também, por isso que eu não tenho Letterboxd, porque se eu tivesse, acho que eu tinha surtado. Mas é bom. Eu tenho um Instagram também, que é o Discos da Stê, já fico fazendo jabá aqui sem ser solicitado, que eu tenho isso com música também. Eu ouvi o disco, eu tenho que postar o disco lá. E aí tem planilha no Excel, porque aí eu sei tudo que eu já ouvi, todos os filmes que eu vi, todos os discos que eu ouvi, sabe? Eu tenho que ter esse controle, porque eu quero assistir tudo, eu quero ouvir tudo, antes de morrer, sacou? Aí a minha preocupação é mais essa, acho que nem tanto em lembrar, assim, acho que por gravar podcast também fica muito... Se eu esquecer, eu vou lá e escuto podcast, eu vi o filme e falava isso, entendeu? Então, eu não tenho esse frenesi com lembrar tanto. Quem? O menino da novela. Que novela? Que passa aí que foi, né? Qual, na novela gente? que já foi. Mas tá reprisando? Não, é o menino que tá... A ex dele é a atriz da Lourinha. De cabelo curtinho. Não, que namorou um jogador de futebol. Eu ia perguntar pra vocês também se sentem mal de ver um filme pela segunda vez? Eu, dependendo do filme, eu procuro isso, sim. Gosto de rever. E sempre tem algo que a gente deixou passar, né? Tipo, nossa, eu não tinha reparado isso aqui. Talvez eu tava envolvida pensando em outras coisas, analisando, tentando entender. E agora eu tô revendo mais detalhe, né? Marca mais. É que assim, às vezes eu tenho a sensação que quando eu vou ver um filme que eu já vi, pra relembrar e tal, às vezes me surge uma sensação ruim do tipo assim, eu podia gastar esse tempo vendo um filme que eu nunca vi, entendeu? Mas eu tô gastando pra rever. Isso acontece comigo muito pouco, assim. Às vezes eu entro no Netflix, fico horas procurando algo novo e acabo assistindo alguma coisa que eu já vi 400 vezes, sabe? Eu fico super de boa, mas eu tenho um amigo que, se você falar com ele em reassistir algum filme, ele fala, não posso perder tempo com isso, sabe? É bizarro, assim. Tipo, ele não consegue ver o mesmo filme 2 vezes, que fala que tá perdendo tempo, que poderia estar usando pra fazer outra coisa. É surreal, assim. Eu não tenho essa sensação de, ao estar revendo alguma coisa antiga, de estar perdendo tempo. Acho que
Até mesmo na televisão, por exemplo, se tiver passando em qualquer canal, O Diabo Veste Prada, eu vou parar e vou assistir este filme em qualquer pedaço que ele estiver, em qualquer canal. E eu não falo assim, nossa, estou perdendo horas da minha vida com este filme repetido. Mas acho super de boa, entendeu? Você sabe que a minha relação com isso é mais ou menos assim. Eu quando... às vezes tem filmes que eu vou assistir que eu já vi, que é justamente um filme que às vezes eu não preciso prestar tanta atenção. Então, por exemplo, às vezes eu coloco aquele filme ali, porque eu sei que eu já assisti, não preciso prestar atenção, e aí, de repente, eu me pego, levantando, aí eu tô indo fazer um sanduíche, o filme tá ali tocando, entendeu? Normal. Não tô dando atenção, porque eu sinto essa obrigação de, não, agora eu vou sentar pra assistir um filme, aí eu quero sentar e assistir o filme mesmo. Então, eu geralmente, quando vou reassistir um filme, ou é um filme que eu já assisti há muito tempo, e de repente a gente vai gravar aqui, vai fazer alguma coisa, vamos dizer, profissional com esse filme, ou eu me pego nessa coisa de, eu quero dar uma relaxada, quero assistir alguma coisa que leve, que eu não preciso pensar e tal, coloco o filme ali, aí levanto, vou no banheiro, faço sanduíche e tal. Então eu tenho mais essa relação. E é legal como que às vezes as memórias vão, voltando à questão da memória, né, ela vai funcionando de uma forma interessante, né, do tipo, você tá revendo um filme, aí uma determinada cena te faz, não é só de questão de, memorizei o diálogo, ou eu sei o que acontece, às vezes, aquilo te ajuda a lembrar de alguma coisa que aconteceu quando você foi ver esse filme no cinema, ou, sabe, esse tipo de coisa. Não sei se pra vocês faz sentido, mas eu acho que é legal isso também, né, do tipo... aconteceu... Desperta outras coisas que aconteceram ao redor daquilo. Então, e aconteceu também essa semana, ontem, acho, eu tava no carro, o rádio tava tocando de boas, assim, e aí começou a tocar uma música, sabe quando você fica assim, cara... De onde essa música? E aí, no que começou a cantar, eu lembrei, ela tocava, acho que no Moonlight, no filme. E aí, sabe quando você lembra? Cara, Moonlight, esse filme é muito foda. E aí eu fiquei cara, que da hora. E é isso, entendeu? Não sei se eu vou lembrar detalhes do Moonlight. Lembro um pouco, tal, mas... Porque o filme é muito bom. Mas eu lembro mais do fato de que, nossa, esse filme é foda, gravamos podcast, do que de detalhes da trama. Mas foi legal isso, ouvir a música deu aquele estalo, sabe? Que você fala, putz, esse filme é muito foda. Isso é legal também, né? Você, as coisas vão fazendo conexões, o nosso cérebro vai fazendo umas conexões que às vezes a gente não se liga, entendeu? A respeito delas, assim. Eu não sou psicólogo, talvez a gente tivesse que ter mais uma pessoa aqui que fosse, né, pra analisar inclusive a relação de Pocahontas com o Edu, mas enfim. Psicólogos de plantão, deixe nos comentários. Mas assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes quando a gente vai fixar alguma lembrança, alguma coisa na nossa mente, é justamente essa questão emocional, né? Então assim, a gente às vezes tem momentos ou tá passando por algum período que a gente precisa realmente, ouvir, ver alguma coisa, e aquela coisa ela vai ficar fixada na gente, vai ser como uma marca, porque a gente de repente, sabe, estava passando por um período conturbado, um período muito feliz, e aquilo ali é quase que uma assinatura daquele período, né? Então, para mim, por exemplo, tem uma história de um tio meu muito querido faleceu alguns anos atrás, e eu lembro que depois de passar por todo o processo de luto, de da gente ir lá no velório e tal, enterrar, né, ele foi cremado, enfim, depois de passar por todo esse processo estressante, eu lembro de eu chegar em casa cansado do dia e tal, que tinha sugado muito assim da minha energia, e aí eu coloquei um show do cantor, né, do James Taylor, que é um cantor que eu adoro, mas coloquei uma música específica que chama Secret of Life, isso, ele fala um pouco sobre o segredo da vida, e aí eu fui ouvir essa música, e pra mim aquilo ali foi muito emblemático, é uma música que eu não escuto com frequência, é uma música que pra mim, ela nunca teve um significado, nunca foi uma música que eu coloquei, dei o play, falei, opa, hoje eu vou ouvir e tal, não. Mas como eu coloquei um show dele e de repente caiu essa música, pra mim ela ficou muito marcada pra mim com aquele momento que eu tava passando. Então assim,
eu acho que essa sensação de familiaridade, essa sensação emocional que a gente tem de repente com uma obra, ela fixa mais. Talvez em períodos em que a gente de repente não lembre, fique meio que no subconsciente mesmo. Mas eu acho que ela é muito... Assim, as obras acabam se tornando emblemáticas por isso. Até por isso que eu trouxe o exemplo dessas pessoas, tipo, na década de 70, 80 e tal, que pra ir ver o filme tinha que, sabe, movimentar meio mundo, tinha que conversar com a mãe, tinha que pedir autorização do pai, tinha que pegar o dinheiro emprestado, tinha que pegar o ônibus, não sei o que, pra você poder realmente ver o filme na tela do cinema e tal. Então, assim... Eu acho que essas questões assim que acabam marcando mais a obra com a gente, quando ela realmente tem um fundo emocional ali. Uhum. E aí, hoje em dia, como o volume de produção é muito grande, como o volume de informação é muito grande, eu acho que as nossas relações com as obras... elas estão ficando mais escassas, assim, sabe? Elas estão ficando... Não é toda obra já que a gente gosta, não é toda obra que a gente começa a ficar mais criterioso para ter uma obra favorita, né? A gente vai pensar em obras que, de repente, eu adoro esse filme e tal, mas, sabe, de repente é um filme que surgiu lá em um ano tal, de lá para cá não teve mais nenhum filme que você considera grandioso e tal, entendeu? Então eu acho que essa nossa relação com o entretenimento, ela precisa ser pensada nesse sentido de, pô, eu quero me entregar mais a isso, sabe? Pelo menos é esse sentimento que eu tenho tido ultimamente, assim. As coisas que eu quero ver e tal, são coisas que de alguma forma eu quero que me façam bem, entendeu? Eu não quero mais assistir por assistir, simplesmente, sabe? Eu acho que, assim, eu não ligo do assistir por assistir, desde que não exista a cobrança para lembrar de tudo. Mas o que você falou Rafa, tem muito sentido também com o negócio que fala a respeito de quando a gente faz uma coisa de uma vez e faz uma coisa num período. Você falou, né? Tipo, num período da minha vida que aconteceu tal coisa. E eu acho que é muito legal isso, tipo, sei lá, por exemplo, ler um livro em algumas semanas te permite talvez fixar melhor ou lembrar melhor desse livro do que ler um livro numa sentada, porque você vai associando o que você está lendo com o que você está vivendo. Sabe, assim, aprendizado na escola. Se você faz um experimento, se você vai no laboratório, se o professor faz alguma coisa diferente, você lembra mais, porque você viveu aquilo. Agora, se só te contaram, só te mostraram, daí você provavelmente nem sempre vai se lembrar. Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, por isso que, tipo, por exemplo, ver um filme como Divertidamente, por exemplo, num período em que você tá mais sensível, ou que você tá vivendo alguma coisa, ou que você, entendeu? Ou se aquilo te lembra da infância, você vive aquilo, e aquilo te permite uma memória mais nítida, entendeu? Por exemplo, pode ser que não sei, mas pode ser que eu tivesse mais sensível aos filmes, ou a coisas, enfim, grandiosas, quando eu vi o tal do Mad Max, e por isso que eu fiquei daquele jeito, entendeu? E por isso que ele ficou muito na minha memória. Talvez eu tivesse menos quando eu vi outra coisa, entendeu? Que outro filme tão bom quanto, mas que eu vi, passou e não vou lembrar, entendeu? Então, mas tem uma questão também de ser uma coisa assim muito também única, né? Enquanto você estava falando, me veio muito na cabeça o Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Porque assim, o personagem lá do Robin Williams, ele sintetiza muito essa coisa de eu preciso ensinar, só que ele quer levar para os alunos o ensinamento através da experiência, né? Então, pô, eu quero, sabe, vamos andar, vamos pensar de uma outra forma, vamos questionar, vamos fazer, sabe, ele tira eles da sala de aula, ele é questionador, ele incita os alunos a serem questionadores e tal, e aquilo é marcante para aquele grupo de alunos. Quando você tira o personagem do Robin Williams e entra aquele outro professor, ele é tipo, vamos lá, todos abram os seus livros na página 75, hoje vamos falar sobre blá 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 blá. Então, tipo, é um troço chato, maçante, mecânico, entendeu? Então, as obras, elas têm também a ver muito com essa assinatura própria, né? Tipo, Mad Max, por exemplo, ele tinha uma assinatura única para a época
que ele foi lançado, que era aquela fotografia inacreditável que o filme tem. E mesmo numa época em que os filmes hoje se preocupam com fotografia, a fotografia do Mad Max era uma coisa fora da curva, assim, né, que a gente viu. E outras coisas, por exemplo, eu citei aqui a primeira cena do Avatar. Eu nem gosto tanto de Avatar, mas tipo, a primeira cena pra mim é emblemática pelo efeito tecnológico que aquilo teve pra mim naquela época, sabe? Pra mim era uma coisa incrível. Quem? O menino da novela. Que novela? Que passa aí na... Que foi, né? A novela que já foi. Mas tá reprisando? Não, é o menino que dá... A ex dele é a atriz da Lourinha. De cabelo curtinho. Não. Que namorou um jogador de futebol. Sabe o negócio que eu me toquei? Eu vi pra caramba, pelo menos eu acho que eu vi várias vezes, o Tarzan, porque a minha irmã gostava tal, e a gente via bastante. E eu não lembrava que a música lá do Phil Collins, né, a música clássica praticamente já do Tarzan, tipo, na minha cabeça ela era do Tarzan pra Jane, tipo, era, né, e não é, ela é da gorila que criou ele, né? Putz, eu não lembrava disso. Aí você tá querendo um pouco é. demais da minha memória. Então, exatamente, mas o que eu tô dizendo é justamente isso, tipo, eu vi várias vezes e isso não ficou gravado, porque provavelmente quando eu vi eu tava preocupado em, sei lá, com a história, com ver ele escorregando nos galhos lá e tal, e não me importei com isso, entendeu? É muito louco isso, assim, tipo, mesmo quando você vê várias vezes, coisas que não são importantes pra você não ficam, entendeu? E coisas que... É muito louco isso, tudo bem, é tudo relacionado a sentimento e experiência, acho que a gente tá falando da mesma coisa, mas é isso, tipo, se você vê um filme que pra sua vivência não diz nada, ele vai ser, tipo, sabe assim? Deixa eu fazer importante. uma experiência aqui. Qual que é o primeiro filme que vocês lembram na memória de vocês? O primeiro filme que vocês lembram de ter assistido. Você lembra disso, Stefânia? Qual que foi o primeiro de todos? Tipo, o primeiro filme que eu vi na vida, é isso? Que foi que você lembra, né? Então, essa coisa do cinema realmente é muito forte, né? Porque eu acho que não foi o primeiro, mas eu fui assistir a Branca de Neve e os Sete Anões com minha mãe no cinema. Eu era muito criança, então, tipo, eu nunca vou esquecer. É a memória mais longe que eu tenho. No cinema, você foi ver? No cinema, porque eu sou velha, né, gente? Vocês falaram de idosos aí, mas eu de fato sou uma senhora. Porque não é, ele é um filme muito antigo, mas ele passou de novo nos anos 80. Tá? Não sou tão velha assim também. Mas ele foi levado para os cinemas de novo quando eu era criança, assim, tipo, a Disney restaurou, sei lá o que foi, mas eu acho que era uma restauração que passou nos cinemas no início, no fim dos anos 80 para os anos 90, assim, que foi quando eu assisti, né? Então eu lembro desse. Incrível, porque provavelmente ela te levou, né, pra ver o filme. Sim. Acho que até por isso que eu sou crítica de cinema hoje e tal. Pode ter sido uma... Porque eu sempre fui viciada, né? Então essa relação afetiva mesmo da família, de ficar... Eu assisti o Toy Story igual a história que vocês contaram do Rei Leão, assim, também em looping, né? O VHS. E você lembra dessa emoção de ver um filme pela primeira vez? Eu acho que a luz, né, por ser um ambiente escuro já facilita isso, né, a gente focar a atenção ali, né, e com outras pessoas, né, supõe que você vai respeitar as pessoas que estão na sala, né, não é o que acontece, mas eu lembro muito disso, assim, de achar incrível, né, como as pessoas estavam lá nos primeiros cinemas e vinha o trem aproximando, eu acredito que pra criança também, que eu assistir aquela fantasia toda, aquele monte de cores, assim, eu lembro que foi uma alegria. É uma das primeiras lembranças que eu tenho na vida, né? Não só do cinema. Sim. Foi essa sessão de cinema. Então é bem marcante mesmo. Engraçado, porque eu tenho uma lembrança, eu sou péssimo pra memória, assim, pra lembrar de coisas da infância. Péssimo. E assim, eu tenho certeza absoluta que eu já fui assistir outros filmes, porque, por exemplo, eu lembro, e aí eu não lembro que filme que era, mas eu lembro nitidamente de eu ir ao cinema assistir alguma coisa, e o cinema está tão lotado que eu tive que sentar na escada com meu pai, porque não tinha mais lugar. Foi Titanic, aí, provável. Não foi, pode ter sido, pode ter sido. Que eu fiz isso. Porque eu não lembro, assim, qual filme era. Agora, eu
eu lembro, assim, de filme mesmo, a primeira memória que eu tenho de filme dentro do cinema foi com o Rei Leão. E olha que eu já era uma criança, né, assim, tipo, já tinha consciência. E o que me marcou foi, além do filme em si, de eu estar emocionado de estar vendo, tipo, aquela obra ali e tal, mas o que me marcou foi que a minha prima que me levou, no meio do filme, dormiu. E eu fiquei chocado com ela. Nossa senhora. Gente, não. Pensei que Rafa ia falar e eu fiquei chorando enquanto ela dormia. Eu fiquei chocado, eu olhava pro lado, via minha prima literalmente com a cabeça assim pra cima, sabe? A boca meio aberta, dormindo. E eu olhei e falei, eu não acredito que ela está perdendo essa obra-prima que está passando aqui na minha frente e ela tá aqui dormindo do meu lado. Olha a lembrança que eu tenho da minha vivência indo ver Rei Leão. Rei Leão, inclusive, eu não sei se que eu já ouvi relatos de outras pessoas, outros amigos meus que fizeram isso também. Não sei se foi só nós. Mas eu fui com meu avô, né? Meu avô, inclusive, era maravilhoso também. Me levava muito ao cinema. Eu assisti Segundas Intenções no cinema com meu avô. Meu Nossa! Deus! Eu fiquei muito constrangida, mas é um filme que eu gosto até hoje, assim. E ele era muito de boa, tipo, ele não surtou com isso e tal. Mas eu fui assistir Rei Leão com ele e eu fiquei na sala com ele pra assistir a segunda vez de graça. Tipo, eu não queria sair da sala e eu fiquei lá e o filme realmente passou de novo e a gente assistiu, Bons tempos que podia ser feito isso. E tem mais amigo meu que falou que fez isso também. Tipo, ficou na sala e assistimos 2 vezes porque Rei Leão é muito maravilhoso, né? Se você não chorou em Rei Leão, você não tem coração. Não tem. Mas você sabe qual que é a minha lembrança? Inclusive, Rei Leão também é a minha primeira lembrança do cinema, porque eu também sou péssimo, assim, de lembrar de coisas e tal. Mas eu lembro muito porque eu fui com os meus pais, tipo, em outra cidade, a gente tava viajando e tal, e uma criança começou a chorar absurdamente no meio do cinema. E ela ficava assim, isso depois, né, da morte do Mufasa, spoiler, meu Deus. Mas ela ficava chorando, tipo, o Rei Leão morreu, o Rei Leão. Então eu lembro disso, entendeu? A minha lembrança é de alguém que ficou chorando no meio do cinema. E aí depois eu lembro que eu fui, acho que com tia, primo e tal, e aí cada um sentou num lugar, porque tava bombando o cinema, né? Na época, todo mundo foi ver Rei Leão. E eu lembro que, tipo, a gente entrou no cinema da cidade, daqui em Itu mesmo, né? Que era o saudoso Cine Marrocos. E, tipo, eu sentei sozinho, sabe? A minha tia sentou do outro lado, meu primo sentou não sei onde, cada um sentou num lugar. E aí eu lembro que eu me senti mal importante, sabe? Tipo, eu vou ver um filme sozinho. E eu lembro muito mais disso, sabe? E eu lembro, por exemplo, do Batman Forever, Batman Eternamente, porque a gente ficava zoando, falando de Batman Forever, que é cool, né? E criança brinca com essas coisas. E era isso, tipo, a gente, sabe assim, lembrança bosta, mas é que eu tenho, entendeu? E você, Edu? Cara, a primeira lembrança que eu tenho no cinema foi com Lua de Cristal. Adoro! Esse eu vi 800 vezes, mas na televisão mesmo, porque passava muito e eu chorava, adorava isso. Eu mesmo, gente. E depois com Rei Leão também. Ali em 90 e pouquinhos, 94, sei lá, 95. Mas também me lembro. Que, já que você falou, na televisão, um dos primeiros que eu lembro de ter visto foi o Super Xuxa contra o Baixo Astral, cara. Um inário! Até hoje eu amo muito esse filme. Nossa, eu odeio. Eu amo. Nossa, gente, como que pode? Não, reveja, porque você perdeu algo. Esse filme é um ícone. Não, eu tinha medo. Eu não lembro desse filme. É um filme que eu não lembro, olha aí. Tem que rever, porque é foda. Eu morria de medo do vilão. E eu não gostava do filme. E o Super Xuxa Baixo Astral não tem uma vilã tão... Né? Essa questão do medo também é forte, né? Eu estudo cinema de horror e o medo marca muito, né? Eu lembro de ver o Convenção das Bruxas também, quando eu era muito criança. E tinha a Angélica Houston e tal, e era bem assustador. E aí a princípio eu chorava, fiquei
que horror, tipo, eu fiquei desesperada de medo do Convenção das Bruxas e depois eu fiquei querendo ver ele de novo, assim, o medo causa uma espécie de fascínio, assim, pode causar essa espécie. Então depois eu fiquei viciada no filme, fiquei louca por ele, e revi também em looping, né? Mas você sabe que tem uma coisa interessante, né? Eu quis perguntar isso porque, assim, eu acho que pra gente, que assim, nós aqui que somos consumidores e tal, de filmes, de séries e tal, eu fico impressionado como sempre a gente tem realmente essa coisa familiar até, sabe? Com a obra. Então, assim, eu percebo assim, eu, por exemplo, fui introduzido muito na parte cinematográfica e tal, tanto pelo meu pai, quanto pelo meu avô, quanto por esse tio que eu falei aqui. Era pra mim um momento de tipo, a gente vai sentar pra conhecer um mundo diferente e eu tô aqui acompanhado das pessoas que eu amo nessa vida, entendeu? Era uma coisa, tipo, única. Esse momento de sentar, de ir pegar, tipo, meu pai falar pra gente, vamos ao cinema assistir filme e tal, pra mim era tipo, caraca, que coisa incrível, a gente vai entrar lá dentro daquela sala com, sabe, geladinha e assistindo uma tela gigantesca, um monstro ou qualquer coisa desse tipo. Então era assim, era uma coisa muito fora do comum, entendeu? E aí isso que me chama a atenção, assim, de como a gente, que hoje a gente consome, estuda, tenta entender, vai atrás e tal, como que essa nossa relação com essas obras, elas têm uma relação muito assim desse afeto que passa justamente pela parte familiar também, né? É o amigo, era a relação que a gente tinha com os amigos, indo no cinema zoar, ou ir no cinema com a namorada, sabe? Com a menina, ou com o cara que você queria pegar ali e tal, que você tinha que, né? Tipo, tá no cinema, ambiente escuro e tal. Então, tipo, existia tudo um romantismo, assim. Eu acho que hoje a gente busca mais e encontra menos, tipo, entendeu? Mas a gente continua encontrando. No fundo, quando você vai pro cinema, toda vez você vai à procura de uma experiência espetacular. E aí, antes, em 10% das vezes, você tinha, de alguma maneira, algo memorável. Hoje vai ser 2% ou 1%. Mas você continua procurando pela mesma coisa. Talvez seja essa questão, entendeu? Cinema é nossa droga, né? É bem isso. Exatamente. A gente tá sempre procurando uma mais forte, né? Mas talvez seja por isso que eu gostei de Mad Max Estrada da Fúria, porque eu queria isso, entendeu? No fundo, o que eu queria na minha vida era ver um filme que eu ficasse embasbacado, e é um negócio que é raro, muito raro, entendeu? Muito Aquele raro. filme que você fica paralisado, você fala, meu Deus do céu, sabe? Eu quero isso na minha vida, entendeu? E é por isso que eu vou pro cinema, eu acho, mas infelizmente nem sempre é possível. Mas o Mad Max, realmente, eu nem gosto de filme de ação, eu costumo dormir quando começa a ficar muito movimentado os trem. Eu gosto de Bergman, gosto de contemplação. Mas o Mad Max... Gente, é muito cult ela, Mas o Mad Max não tem como, não. Mad Max, você não fica imune àquilo, não. Eu também acho que eu fiquei sem encostar na cadeira, sabe? Travada, assim, também não mexia. De tanto que aquilo é impactante e sensacional. Quem? O Raul, menino da novela, hein? Que novela? Que passa aí que foi, né? Qual, a novela gente? que já foi. Mas tá reprisando? Não, é o menino que dá... A ex dele é a atriz da Lourinha. De cabelo curtinho. Não, que namorou um jogador de futebol. Eu acho que deve ter sido uma das grandes obras que foram lançadas recentemente, assim, né? Porque a gente pode até pensar, tipo, nos blockbusters e tal, que tem um valor sentimental, principalmente para quem consome, né? Toda a parte de Marvel, de DC e tal. Mas eu acho que uma obra autoral, como é Mad Max e tal, eu acho que ela tem todo um requinte, assim, de ser única mesmo, que talvez outras não tenham, né? Porque até assim, foi feita e aí, tipo, é aquilo, tipo, foi feita. Aí não se fala mais, até, tipo, existia aqueles boatos e tal, de, tipo, ter uma continuidade e tal, né, de fazerem mais um filme e tal, mas a obra, ela foi tão bem encaixada que meio que, não, vamos deixar ela quieta ali, e é uma coisa que não é normal pra hoje, né, hoje em dia, qualquer filme que estoure aí e tal, que seja sucesso, como foi Mad Max, pô, já querem fazer o 2, o 3, querem colocar vampiros brilhantes no meio e tudo mais, né.
Não, mas não deixa de ser... Imagina que tivesse um Mad Max toda semana no cinema. A gente ia enjoar. A gente fala, tá bom, eu quero mais, tipo... Eu quero crack do cinema, sabe? Tipo, aí você morre, você tem overdose, entendeu? Quero crack do cinema. Sabe, tipo, a droga mais pesada e tal, mas não dá sempre, entendeu? Então tem que ser... É bem isso, a gente ter uma overdose, então é bom que não tenha sempre. Então é bom que seja em momentos, é tipo, sei lá, faz parte, eu acho que faz parte da experiência, vai ser eventualmente tudo mais. E acho que seria uma pergunta legal da gente pensar agora também, que eu queria saber de vocês, seria justamente isso, qual foi a experiência, uma ou duas experiências cinematográficas que mais foram incríveis pra vocês, assim, tipo, acho que seria legal da gente colecionar isso pra entender um pouco da memória, né, de como a memória, tipo, qual o filme que você lembra, você fala, cara, aquela experiência foi espetacular, eu fiquei incrível. Tipo, Avatar, Mad Max, que mais? Que dá pra... A Stefânia deve ter experiências com filmes que a gente nem imagina. Então, o primeiro que eu lembrei aqui, porque eu já falei alguns, né? Mas porque foi bem chocante, tipo... É um pouco constrangedor, mas foi o Love do Gaspar Noé. Socorro! Eu lembro que isso dava tanto papo pra manga no Cinema em Cena. Sim, exatamente, porque foi o melhor podcast que nós gravamos no Cinema em Cena, porque nós brigamos, tipo, Renato odiou e eu e Antônio adoramos, e aí foi sensacional gravar e foi muito impactante que esse filme esteve num cinema, sabe, comercial, assim. Então foi uma experiência considerável, assim, de assistir ele no cinema. E esse ano foi As Boas Maneiras, da Juliana Rojas, que uma das sessões eu assisti com a diretora, com o elenco e tal, e eu adorei muito esse filme. A primeira vez que eu vi na cabine eu chorei ele o tempo todo, então pra mim é o filme do ano até então, As Boas Maneiras. Nossa, eu ainda não assisti esse filme. Para tudo. E eu tô completamente maluco pra ver ele. Mas a sua experiência com ele foi justamente porque você tava na sala com a diretora e tal? Ou o filme em si, ele te... Não, porque eu já tava com expectativa há 2 anos, né? Que eu sabia que o filme ia rolar. Eu ia estudar a Rojas no mestrado, acabou que não foi. Mas eu já era muito fã dela, já tinha assistido todos os curtas dela, assim. Então, já era aquele evento, né? Quando As Boas Maneiras eu finalmente conseguisse assistir. Então, e essa questão, né, da segunda vez marcou ainda mais porque a diretora estava na sala e eu conversei, né, com o elenco. Então, outra que eu não vou esquecer foi essa. Sem dúvidas. E você, Edu? Eu vou pegar 2 filmes, um mais antigo e um mais recente. O mais antigo é o Closer, Perto Demais, né? Eu não sei explicar realmente, assim, o fascínio que a forma com que essa história é contada aconteceu pra mim. Porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu matei uma das minhas aulas da tarde, que eu estudava o dia todo, no ensino médio. Eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos. Eu matei a aula e fui assistir o filme. E eu saí de lá, tipo, absolutamente impactado com a forma com que aquela história foi contada e como aqueles personagens eram tão complexos e cheios de nuances, sabe? Acho que foi a primeira vez que eu me peguei tentando entender além daquilo que eu só assistia, sabe? Uhum. Tentando absorver a complexidade daquela história. E tanto que é um dos filmes de cabeceira que eu tenho até hoje, é o Closer. Eu gosto muito desse filme. Tem pessoas que odeiam, mas eu gosto muito! Sério, tem pessoas que odeiam, porque eu achei que era só eu aquelas. Não é que eu odeio. Eu não curti muito assistir ele, não. Eu quero rever, porque eu quero muito gostar do Closer, mas ele não bate pra mim. Eu não entendo tanto o apelo, assim. Mas eu quero rever e pretendo gostar muito do Closer. Respeito muito o diretor e tal. Um dia eu vou conseguir. Vai gostar, se Deus quiser. E o outro... Ótimo apelo esse. Vou fazer um esforço. Por favor, se você quiser, te assiste junto. Demorou, vou marcar. Vamos acabar com o meu trauma do Close. Te assiste junto, vai ser uma loucura. Bota pra tocar, bota o clipe do Damien Rice no final, olha. Demorou.
Vai ser maravilhoso. E o segundo é o La La Land. Uhum. E é um filme que eu não sei explicar muito bem. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por musicais, mas o La La Land, ele falou comigo de uma forma muito diferente, assim, sabe? É um filme que alguns amigos meus não gostam do filme, acham o filme ruim, acham ele enjoado, mas eu acho que tem tanta coisa dita ali em determinadas cenas, por exemplo, no Another Day of Sun, que é justamente aquela coisa de que as situações estão aí pra te derrubar, pra te ver pra baixo, pra te colocar pra baixo, mas tipo, você tem que continuar lutando e perseguindo e indo atrás dos seus sonhos e aquilo que você quer, você tem de objetivo pra sua vida. Isso falou muito comigo, sabe? Assim como a cena final dali, da Mia, do Sebastian, aquele olhar que é tipo... Pra muitas pessoas é triste porque o casal principal não ficou junto, mas é tudo tão cheio de significado, sabe? Que ela conseguiu realizar os sonhos dela, ele também não foi da forma com que as pessoas imaginavam que fosse, os dois ficando juntos e tal, mas tem muito significado, sabe? Essa questão do sonho. Talvez porque, apesar de tudo, eu seja ainda uma pessoa muito sonhadora. Então, o La La Land é um filme que mexe muito comigo, sabe? Ele é um filme que realmente abala as minhas estruturas, assim. Real, oficial, assim. Eu choro vendo La La Land. É bizarro. Esse eu vou querer eu assistir com você. É bizarro. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito chorona, real oficial, né? O La La Land tem toda essa coisa, assim como o Rei do Show tem essa coisa lúdica, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Rei do Show, não foi nem tipo na 19ª, na primeira vez que eu vi, quando eles cantaram A Million Dreams, eu chorava na sala de cinema, que eu falei, não sei o que está acontecendo, me ajuda Deus. Sou sem Wi-Fi. Eu continuo com essa sensação de que essa coisa da emoção é a melhor, né? A gente gravou recentemente aqui no podcast passado, a gente falou sobre Bohemian Rhapsody, né? É uma das bandas que, tipo, marcaram a minha infância e tal. E eu critiquei bastante o filme, porque, né, eu acho a estrutura dele muito mal feita, muito mal construída, né? Mas assim, eu até falei que, parte da minha avaliação passa também pela emoção que o filme me trouxe ao poder escutar e ver a banda, que uma das bandas que tem maior significado pra mim e tal, no cinema, que era uma coisa que eu nunca tinha vivido, sabe? Você tá no cinema e tocar a música que, tipo, uma música super significativa pra você e tal, naquela sala e, sabe, com todo o som, com todos os aparatos cinematográficos e tal. Então, tipo, essa emoção que quando pega, assim, cara, não existe filme bom, existe filme ruim, sabe? É aquele que vai realmente encontrar você ali, que vai encostar dentro do seu coração ali, a hora que você tá assistindo, você vai falar, é isso daqui, né? Porque é impressionante, assim, essa conexão que a sétima arte tem com o seu público, e eu acho que é uma coisa muito, muito única, né, do cinema, porque ele consegue trabalhar com essas várias nuances, assim, de arte. Então eu acho sensacional saber essas histórias de vocês, porque, só assim, confirma essa identidade que o cinema tem com o espectador, né, que é apaixonante realmente. Sim, vou citar só dois, Rafa. Por favor. Só pra, rapidamente, eu assisti Creed, que já é um filme muito foda, na Comic Con, né, na CCXP, na exibição, tipo, Premiere que teve lá. E foi uma experiência, assim, as pessoas vibrando, torcendo pela luta, como se fosse uma luta mesmo, sabe? Porque parece, né, a forma como foi filmada as lutas do filme, parece. Tipo, eu já sou fã de filme de boxe e tudo mais, então juntou tudo com eu assistindo na CCXP e a galera, tipo, sabe assim, tipo, gritando, Creed, pisando, assim. Foi, tipo, uma experiência pra mim que foi absurda de sensacional. E, cara, o Divertidamente, quando caiu a minha ficha de que a felicidade e a tristeza estavam juntas e elas estavam no bracinho, aquela coisinha, eu tipo, fiquei, foi mind blowing, sabe aquele gif do cara fazendo assim, as estrelas explodindo? Foi isso pra mim, assim. E foi um dos últimos filmes, um dos únicos e o último filme que eu chorei no cinema, porque é muito difícil eu chorar mesmo, e eu chorei nessa parte que eu achei, cara, coisa mais linda do mundo. Mas foi isso, pra mim. Eu assisti Divertidamente ontem, cara, e me emocionei igualmente. Divertidamente é foda. É incrível, verdade, incrível. Dicas para a sua semana?
no Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento para você que tá aí ouvindo a gente ganhar dicas para saber o que ver durante a semana. Que maravilha, que maravilha, hein? Olha só, esse episódio foi inteiro construído para chegar nesse momento da dica. Coisas para você assistir no fim da semana e se esquecer depois. É, exatamente. Incrível. Muito bem, Dan, vamos começar com você dessa vez? Vamos dizer aí qual que é o seu plano de detalhe, o que você trouxe aí pra gente. Você já deu um mini spoiler durante o nosso bate-papo aqui, mas o que você vai trazer pra gente dessa vez? Então, eu vou indicar um podcast que era pra eu ter indicado semana passada e, mano, que vergonha, eu não indiquei, então eu vou indicar dessa vez. Que absurdo. Eu não indiquei aqui, eu retuitei e tudo mais e divulguei, mas eu não indiquei aqui o podcast sobre De Volta para o Futuro, que eu gravei com Larissa Siriani, lá no Quarta Parede Podcast. Ai, eu ouvi, está bem legal, passo para todos. Então, tá vendo? O Edu ouviu, não esqueceu, então tá legal. Ô, Dani, eu só te garanto que ele ouviu e não foi por sua causa, tá bom? Que fique bem claro Eu isso. sei. Jovem, não faz isso com o Daniel. Daniel foi um motivo a mais para ouvir. Não. O importante é ouvir. Isso que é importante. E, sério, ficou bem legal, porque a gente analisa o ponto de vista dos personagens, né? As vontades, os desejos dos personagens e tudo mais. Então, e é um papo leve e rápido, né? Não é um podcast muito longo. A Lari grava deve ter uns meia hora, 40 minutos. Enfim, fica a sugestão para todo mundo ouvir o podcast Quarta Parede sobre De Volta para o Futuro. E os outros, claro, que são muito legais. Tem um recente dos Clube dos 5, né? Que elas descem a lenha no filme. E achei bem legal, porque eu adoro, então é legal ver opiniões diferentes. E eu vou indicar também, rapidamente, um artigo da Ana Maria Baiana, que é uma das maiores jornalistas de cinema, né, do Brasil, que tá em inglês, não sei se tem em português, mas tá em inglês no site da BBC. Uhum. O título é Why Are Women Directors Excluded from Cinema History? Então ela faz uma análise, né, das mulheres diretoras, até, acho que a Estefânia deve ter lido, porque, enfim... Eu deveria ter lido, né, porque a base do feito por elas é isso, assim, né, mas isso. não li o artigo, shame on me, vou procurar. Não, mas, imagina, mas assim... Bota o link que o título é preciso ler pra ontem mesmo. Isso, exatamente, é bem interessante, ela faz uma análise, enfim, tipo uma jornalista brasileira, né, super renomada tal, falando na BBC e tal, enfim, em inglês, e analisando essas questões do quanto as mulheres são importantes pro cinema, mas foram excluídas de alguma maneira, né, e então assim, fica aí quem... bota o tradutor, Google Tradutor, você vai conseguir ler, quem não sabe inglês. Dá um jeito aí. E é isso, assim, fica uma dica aí de um artigo bacana para as pessoas lerem e não se esquecerem. Muito bem, links estarão aqui no post, então você vai poder clicar e ler e ouvir tudo que o Dani passou aqui pra gente. Stay, e você, o que você trouxe pra gente de dica, plano detalhe para esse podcast 298? Eu pensei em dois que tem a ver com o tema aqui, né? O Brilho Eterno de um Momento Sem Lembranças. Muito bem. Todo mundo já viu, mas só pra ficar a lembrança dele aqui. Que é engraçado que sempre que eu revejo, parece que eu bloqueio algo desse filme, talvez pra eu me emocionar de novo, assim. Mais perto do final, acho que eu costumo fazer isso, assim, eu gosto de não lembrar o que acontece muito bem, porque também é uma bagunça, né, um filme bem caótico, bem loucão, que é legal pra gente que tá discutindo isso. E o Memento, né, o Amnésia do Nolan. Sim. Que a estrutura dele também, né, toda invertida, é bem massa para essas questões de memória. Cara, sensacional. São dois filmes excelentes que, inclusive, ainda temos que colocar na nossa lista aí para 2019 pra gente falar sobre eles, hein? Chama. Vamos chamar esse sim, porque, são filmes que dá pra mergulhar e analisar. O Brilho Eterno, confesso que eu preciso reassistir ele, porque faz tempo que eu assisti, queria reassistir. Vou colocar aqui na minha listinha também, pra eu poder assistir. E aí, Edu, o que você trouxe pra gente de plano detalhe? Eu sempre trago muitas coisas, mas hoje prometo que serão só duas. A primeira é um filme que eu não sei se ele já está disponível no Brasil, né? Não tem no Brasil, como diria a blogueirinha. Que é o Verão de 84, né? O Summer of 84. Que ele é um filme que ele tem essa vibe, assim, meio Stranger Things, meio It,
do que esse filme se trata? São 4 amigos que moram numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos e nessas redondezas estão desaparecendo crianças. Crianças estão desaparecendo e sendo mortas e tal. E aí eles começam a investigar e eles acham que o policial da cidade é quem está sequestrando e matando essas crianças. Então, eles começam a fazer várias investigações, várias teorias para tentar provar que esse policial é realmente o serial killer da cidade. E assim, é um filme bem bacana de assistir, sabe? Ele é meio Goonies, assim, ele tem uma vibe super oitentista. Então, pra mim, assim, foi super, super legal. Ele é um filme curtinho, tem 1h34, 1h35, é super curtinho. E ele é bem legal, ele passou em Sundance esse ano. E, assim, é muito divertido. Eu recomendo super. O Summer of 84, né? Ou aqui no Brasil, o Verão de 84, que é um filme bem bacana mesmo, de verdade. Legal. Essa recomendação pra quem curte essa vibe oitentista, né? E a outra é uma dica do Amazon Prime, né? Eu sempre falo muito da Netflix, mas agora como eu sou assinante da Amazon Prime, então tem que falar do catálogo deles também. Eu tô reassistindo Damages, né, que é a série estrelada pela Glenn Close e pela Rose Byrne. Comecei a reassistir a série. Ela tem 5 temporadas, cada temporada tem 3 episódios, aonde tem essa advogada, Patty Hills, que ela é, tipo, advogada, mais sinistra, como em toda a série, né? Sempre é a pessoa mais sinistra, mais competente, ardilosa. Ela tem, assim, uns métodos não muito ortodoxos pra resolver as coisas, e tem essa advogada que acabou de se formar, que é a personagem da Rose Byrne, vai trabalhar na firma da Glenn Close, da Patty Hills, e a partir daí começam a acontecer uma série de situações que vão levar as duas personagens ao extremo, assim. São 5 temporadas, as 3 primeiras são excelentes, as 2 últimas já não garanto, a 5ª é uma merda foda, mas vale pela Glenn Close, que ela é, assim, magnífica, assim. Ela foi até indicada ao Emmy algumas vezes por essa personagem, eu não lembro se ela ganhou, mas ela foi indicada com certeza. E eu fico triste, porque a Glenn Close nunca foi, assim, muito reconhecida, né? Eu tive até assistindo o filme dela, esse mais recente, que dizem que pode dar indicação pra ela ao Oscar, né? O The Wife. E, tipo, ela é muito boa, mas infelizmente tem a Meryl Streep, né, Brasil? É. Aliás, quero deixar aqui de recomendação, biografia, Meryl Streep, podcast Cinemação. Um programa maravilhoso. Tirando algumas declarações não muito legais de Daniel Cury. Mas, tirando isso, o programa é muito legal. Exatamente. Né? Daniel Cury falando que Meryl Streep é uma atriz como qualquer outra, Brasil. Não falei isso. É apenas mais uma na multidão. É uma lágrima na chuva. Né? Não. Ouçam pra entender o que eu disse. Tudo bem. Fake news. Isso é fake news. Ai. Não, mas ó, a declaração tá nessa linha aí, hein? Tá nessa linha aí. Isso é fake news. É fake news. Muito bom, muito bom. Eu lembro da Glenn Close em 101 Dálmatas. Isso eu lembro. Pior é lembrar da Glenn Close em 102 Dálmatas. E eu trouxe aqui também 2 dicas. Uma é para seu entretenimento, que é o canal do YouTube, o Manual do Mundo. Quem sou eu para indicar o Manual do Mundo, né? Um dos maiores canais do YouTube do Brasil. Mas eu confesso que eu sou como que diria? Existe alguma expressão para um adepto assim atrasado? Acho que não, né? Tem os earlys. Como que é? Delayer. Delayer. Late adopter. Delayer, acabei de inventar. Pois é, eu acabei conhecendo recentemente o Manual do Mundo. Assim, não assisto todos os vídeos que ele faz, porque tem coisa lá que realmente eu acho meio whatever, mas tem alguns vídeos que eu acho muito interessante. E o jeito que o Iberê, ele explica, eu também acho muito interessante. Então, principalmente nessa época, né, que a gente tá vivendo agora de Enem, essas coisas, eu acho que vale a pena, porque ele tem muito vídeo lá, e ele explica de uma forma muito, muito didática e ilustrativa, então é fácil de entender. E aí, como ele bateu aí, acho que não sei quantos milhões e tal, ele vai construir um submarino pro começo de 2019. E aí eu tô super curioso para ver como que ele vai fazer isso, porque eu acho demais isso. Eu tenho
percebido em mim, assim, que eu gosto muito desses trabalhos manuais. E aí quando eu vejo alguém fazendo, eu vou lá, vejo como que o cara fez, escrevo e guardo e não sei o que e tal. Então eu tenho percebido que eu tenho esse lado meu carpinteiro aqui que precisa ser reavivido. Então fica aqui essa dica do Manual do Mundo. E a outra dica que eu quero dar é essa que eu falei para vocês, que eu tenho insistido nessa parte da meditação, e ela tem me ajudado muito no sentido principalmente de organizar os pensamentos, de ganhar calma na hora de tomar alguma decisão e tal. E eu tenho usado um aplicativo para fazer essas meditações. O nome desse aplicativo é Headspace. Ele é super simples de achar, né? Ele tem tanto para Android quanto para Apple e tal. E só que ele tem um problema, que ele é inteiro em inglês. O que é bom nele é que ele também é didático para quem quer começar a sua meditação. Então ele vai começar com meditações curtas de 5 minutos, daí ele aumenta para 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e assim vai. E cada vez ele vai trazendo temas diferentes. Então hoje a gente vai fazer uma meditação um pouco mais voltada para ansiedade, por exemplo. E aí você faz uma meditação e aí ele vai trabalhando, vai falando, né? Você coloca um fone de ouvido, ele vai falando com você, vai falando para você prestar atenção, onde que você sente quando você está ansioso, lembra de uma situação que te fez ansioso, repara. E aí o último exercício que eu fiz dele, que eu achei maravilhoso, foi você tá fazendo alguma coisa e aí quando você perceber que você tá perdendo o foco, desliga todas as outras coisas que você está fazendo e foca naquilo assim e perceba as nuances, sabe? Tipo, tô escrevendo um texto. Então, perceba nuances dessa escrita do texto. O seu dedo encostando na tecla, sabe? Na hora que você vai apertar, o jeito que você escreve, o movimento dos seus dedos. Tipo, tenta se concentrar em outras coisas porque você vai se colocar ali de corpo presente. Enfim, eu tô gostando muito. É um aplicativo que ele tem versão gratuita. Se você quiser mais aulas dele, você tem que pagar lá um valor por mês. E eu gosto muito e tenho tentado, né, introduzir. Ainda não consegui fazer isso de forma diária, mas eu tenho tentado fazer isso de forma diária. Então fica a minha dica para você que está ansioso, que acha que tem muita coisa para fazer e tal. Tenta dar um passinho para trás e falar, não, deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu me sentir, deixa eu me entender, para daí depois você curtir melhor as outras coisas que o mundo tem para te dar, né? Chegando aqui no final do podcast Cinemação 298, respondemos aqui a grande pergunta colocada por esse podcast. Por que nos esquecemos do que vemos nos filmes? E a resposta é, não sabemos. Foi maravilhoso. Adoro. Foi maravilhoso esse papo de 1 hora aqui que a gente teve sem resposta nenhuma, não é verdade? É para isso que estamos aqui. Bem lintiano o podcast. Saímos com mais dúvidas ainda. Com mais dúvidas, exatamente. E Stefânia, queria agradecer você por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Sempre demais ter você aqui. Eu vou fazer o possível para que em 2019 a gente não cometa essa atrocidade de trazer você só uma vez no ano, tá? Pra conversar com a gente. Vocês tentaram, o Daniel me chamou várias vezes, mas eu tava esse ano foi meio cabuloso. Não sei se foi só pra mim, não, acho que não. Foi pra todo mundo. Não, é nóis. Então deixa aí pra quem, né, quiser ouvir mais de você, quiser acompanhar mais seu trabalho, passa aí, né, site, podcasts que você participa, passa a lista completa aí pra galera ir atrás de você, te conhecer mais, conversar contigo e tal, enfim. É simples assim, né, feito por elas, cinematógrafo. E se vocês quiserem aí, o Discos da ST não é um podcast, mas é um Instagram que eu tenho muito carinho, já tem quase 3 anos que eu coloco, quase todo dia eu coloco disco e tal, fica a dica. Show de bola, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, foi demais. Valeu você. Edu, muito obrigado você também, hein, por estar aqui com a gente, sempre dando esse apoio.
quando não está aqui, está ouvindo, criticando, né? Sempre colocando sua opinião de outra forma e tal. Então você é um cara muito presente. A gente é muito feliz por ter uma pessoa como você perto da gente. Obrigado. Vocês são meus fechamentos, né, gente? Vamos ver se eu ainda consigo levar algum de vocês ainda este ano lá no Logado Cast, né? Pra gente fazer uma graça, né? Ainda temos ano. Ainda temos. Quero agradecer. Já estou aqui na contagem regressiva para a edição 300. Espero que seja uma grande festa. Já preparei até meu smoking, né? Pra poder participar dessa festa maravilhosa. E é sempre um prazer, cara. É sempre um prazer. Quando eu vejo lá a mensagem ou do Dani, ou sua, ou do Henrique, tipo, na mesma hora eu respondo. Pra mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito, muito de verdade de gravar com vocês. É sempre uma alegria. Real. Legal, obrigado, cara. E deixa o convite aí também, pô. Tem logado cast, tem logado site, tem logado Instagram, tem logado Facebook, tem logado em tudo, né? Exatamente. Então, estamos lá no logado.com, né? Também estamos, assim como Cinemação, as Matildas, Indicação, também estamos no Spotify, facilitando aí a galera a encontrar os podcasts, né? A gente tem vários produtos lá no Logado, a gente tem o Logado Cast, a gente tem o nosso Drops, que a gente faz umas edições menores, falando sobre algumas coisas específicas, e a gente tem meu xodózinho, que é o Hitlist Logado, que cada edição a gente faz uma temática ou um artista. A gente teve agora a nossa última edição do Hitlist foi pop rock dos anos 2000, a gente trouxe a juventude de volta, né? A juventude que nunca morrerá, mas também tivemos acústico, muita coisa legal. Então, ouçam lá, ajudem o tio, né? Se quiserem, sigam nas redes sociais também, Edu_Sasser. No Twitter, estamos lá falando abobrinhas em geral. Você adotou Twitter também? Twitter, exatamente. É isso aí, Dan. Mais um podcast gravado, mais um passo rumo ao 300, né? Esse podcast que está dando muita dor de cabeça e produção, e, né? E aí estamos aí produzindo esse episódio especial. Mas é isso, né, Dan? Nada como um dia após o outro e convidados sensacionais para nos ajudar aqui, né? Sensacional, exatamente isso. Perfeito. Nada como uma semana após a outra também pra gente chegar a fazer cada vez mais podcasts. E se você tá ouvindo até esse momento, tá com a memória curta, não tá lembrando dos filmes, lembre-se, cúrcuma, espinafre, cacau, brócolis, berries e linhaça são alimentos que ajudam na memória. Valeu, Edu. Valeu, Stê, e até semana que vem. Valeu, pessoal. O podcast Cinemação 298 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.